foi? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Aqui, ó. De volta. We Como um came sonho em back. Alphaville, voltamos para nossa casa. Tá feliz? Eu tô Estamos no feliz. estúdio 1. Estúdio 1. Vamos ver até o final Estúdio do ano zero, quantos... estúdio zero. Estúdio 0? Aí Estúdio zero. eu Não, gostei. Estúdio Zero É, é mais Estúdio da hora. um, acho que Marco Zero. Eu quero ver... Essa eu gostei dessa frase. Quero ver até o final do ano quantos estúdios. Aí eu tô achando legal. Quantos estúdios nós vamos passar, Vamos né? Uma por fazer capital. um ônibus estúdio, a gente sai andando. Nossa, eu gostei. Aí, Brunão Entrevistando adora. mendigo, ambulante, vendedor. O Brunão adora ônibus e estrada. Não, Vai dar o certo. ônibus vai Vamos. com o estúdio, o Telinho vai pilotando, O Telinho. Mano, olha pro Telinho. o Você Telinho acha vai que tem cara de pilotando piloto? e aí a gente vai de avião e chega no... Telinho Ô, é mano, me diretor. explica esse boné aí, caramba. Deixa eu contar. Nossa. Eu tô no momento agora do... O cara fez implante. Calma, não tem Eu seu tô no momento do boné, implante mano. agora que começou a Taca cair tudo. fogo nesses boné aí. Começou a cair tudo. O que acontece? Tá Deixa, uma cara, faixa. Mas já tava O que tudo tem? caindo Os cabelos mesmo. crescendo lá. Aí tipo deu trauma, Bozo. deu trauma. Tá tipo Bozo. Tá mano. melhor do que era ainda. Deixa eu ver, corta pra mim aqui, mostra aí. Não, não vai sair o seu. Ah, só pelo tá amor eu. de Deus, Só Medina. tá eu. Você já Não, fez não. transplante? Tá feio, Só tá feio. eu ali, Ó. mano. Deixa eu ver. Ó. Nossa. Ó, meu Caramba. Deus. Tá. Você acha que ele tá com problema com a imagem ou não tá, ô Brunão? Uai, mas você quer parecer feio? Eu não quero. Uai, não tô Ó, entendendo. mas tá dando pra ver teu Só pra rosto. te motivar, eu vou deixar só o bigode na próxima. O Vona parece feio toda vez, com a tetona, Cara, com o Não, gordão. o Vona é um gordinho Você style. pode falar o que quiser de mim, da minha teta, mas não vai falar que eu sou feio. Ele tem um... Ele tem um rostinho, ele tem um rostinho esticado, ele tá esticando o É. templo. Ele tá esticando o templo. Eu não preciso de botox. Ah, mas lógico, o tanto de gordura que tem na cara, as Ai. rugas saem tudo, Então mano. estamos todos felizes, certo? Isso. Muito. E aí, É meus isso aí. amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então vamos receber o nosso convidado, Vamos. gente? Porque hoje nós temos aqui o privilégio, a honra de receber ele, escritor, Olha aí. ó, Ele. pastor, São Paulo. conferencista, São ex-itinerante quase, né? Quase Itinerante Umas em 92. Estamos aqui com ele, Daniel Coelho, Coelho. meus amigos. Muito bom, velho. Eu Muito tô aqui, bem-vindo. Fiquei feliz, Muito cara, bom. pelo convite aí. Graças a Deus. Eu achando que você estava em Arujá, fui descobrir ontem que está em Santo André. Santo André e já tem André. tempo, né? 6 anos. 6 anos É já que lá. o tempo literalmente passa. E a Muito pandemia ajudou Ajudou, a né? cortar o nosso senso, né, Sim. de tempo. De direção, de tempo, tudo, né? É isso aí. Direção Tamo lá. também? Direção, você Tudo. já não sabia mais. Todo lugar era um lugar, né? Então, tipo, você não precisava mais ir pra estar. Então, É verdade. Olha aí. Então a gente mudou um pouco o senso de aonde realmente nós estamos, né? Então, mas estou aqui, hoje eu estou aqui, estou feliz, estou inteiro aqui para partilhar com a gente aqui, conversar. Muito bom, Legal, velho, amém. rever vocês aí depois Verdade. de longos anos, conheci os caras pobres, sei, Não mudou muito, não mudou mudou. muito, mas assim, Não mudou. mas o legal é que eu até vim falando no carro e conversando, até do Davi, tipo assim, é muito legal encontrar com irmãos que estão na caminhada há mais tempo e que ainda estão, porque quase que a gente gasta a maioria do tempo falando dos que, infelizmente, não caminham mais dentro do ministério do Evangelho. Então, toda vez que eu vejo alguém que eu vi lá atrás, 10 anos, sei lá, mais ou menos isso, eu falo, cara, é inspirador estar com vocês aqui, nesse sentido de ver que vocês não mudaram a busca, a entrega é a mesma. Sempre foi isso aqui. Então, feliz demais. Muito feliz mesmo. Só mudou o formato, O formato. né? O como, né? Mas é legal esse assunto mesmo Por que não? do tempo, né? A gente tava falando de começar, de amigos que... Eu fiquei até sabendo agora, né? Amigos que estavam na caminhada e tipo, o cara Sim, já saiu, já tá em outra vida, Outra né? vibe. Tipo assim, o cara deixou tudo. É muito legal a permanência. Tipo, você vê um cara... Realmente, você vê um cara que faz 15, 20 anos, 30 anos que tá ali batalhando. É muito legal. Porque é inspirador. Porque, às vezes, não sei se essa é a pauta, mas o ministério, sem perceber, mesmo estando no meio de todo mundo, ele te atrai para uma solidão estranha, assim. E quando você vê gente que está há mais tempo, você se inspira. Você fala, caramba, é isso, não sou só eu, né? Tem Como assim, mais solidão gente. estranha? Porque o ministério te coloca sempre no meio de todo mundo. Mas você quase sempre enfrenta seus dilemas sozinhos, mesmo estando no meio de todo mundo. Não significa Então- que você esteja próximo de todo mundo. Você está no meio de todo mundo, Uhum. mas às vezes ninguém está no meio da sua crise, no meio do seu problema, no meio da sua alegria.
quanto maior a dinâmica de alcance do seu ministério, parece que é menor a mesa dos seus amigos. Então, eu acho que isso... Será que isso se deve a esse tanto de depressão com pastores, líderes? Pode ser, né? Que a depressão é um assunto mais clínico. Então, tem gente mais que não é só profundo. por isso, Aham. mas eu acho que muitos são causados mesmo. Grandes amigos que estão depressivos talvez não estariam se tivessem mantido aquela mesa que ela de sempre, daqueles amigos, daqueles pastores que não cresceram quanto a gente, entre aspas, não ficaram reconhecidos, mas estão lá. Então, às vezes a gente mudou e aí quando a gente encontra pessoas que estão lá, aí você se inspira, cara. Te É traz gostoso. um renovo. Um renovo. Então, tá aqui para mim é tipo isso. É encontrar irmãos que desde sempre estão lá e que não mudaram a entrega. Então, uma marca do Morada para mim foi a entrega. Então, eu conheci lá, quando a gente reunia menos gente, acampamentos lá que vocês iam de 60, 70 pessoas, e a entrega era a mesma do que hoje. Então, assim, isso motiva a gente, porque a geração que vem a seguir parece que depende do número de pessoas, depende do valor da entrega. Então, isso daí me deixa um pouco sem saber como lidar com isso. Porque, para nós, a quantidade de pessoas sempre foi secundária. Então, e como a gente começou um pouquinho antes na internet, apesar de não ser velho, isso era uma marca. Onde vai? Vai. Não tinha cartaz, os eventos não tinham cartaz, não anunciava quem ia. A gente chegava, era uma festa, a gente dormia em qualquer canto, ficava em qualquer lugar, mas a entrega era a mesma. Então, algumas coisas têm que se organizar, claro. Exato. A dinâmica não é a mesma, mas a entrega, a palavra é a mesma. Então, você mudou. Claro que eu mudei. Tenho 2 filhos, tenho esposa, tem a igreja, eu mudei. Sei lidar com... Sei lidar. A gente está em constante mudança. Constante. Eu falo que ninguém muda, mas a gente se transforma, né? Eu acho que tem uma leve diferença, assim. Eu acho que a proposta evangélica é para transformar a gente, né? Não é para mudar, né? Eu seria a melhor versão de mim espiritual. Mas Deus não me muda, eu sou o mesmo cara. Então, a gente se encontra, a gente é o mesmo. É a mesma piada, é o mesmo jeito de ser, é a mesma... É estranho quando o cara muda. Aí você fala, opa, talvez esse cara não tenha sido transformado, porque ele precisou mudar. Então, aí você fica meio esperto com caras que mudam muito. Porque quem muda uma vez, muda várias. Depende do time, ele torce. Só que a forja de estar na obra, né? De estar à frente, de estar trabalhando, de estar na linha de frente, de estar envolvido com liderança, com pastoreio, com preocupação com vidas, com ministério. E você viajou e viaja ainda, mas antes você fazia isso com muito mais intensidade. Tudo isso traz para a gente muita carga, né? De muitas coisas, e de repente a gente se descobre... Eu lembro de uma experiência que eu tive fazendo muitos anos atrás, graças a Deus, fazendo um bate-volta em Manaus. Não se faz bate-volta em Manaus. Não se faz. A 4 última horas de voo. Fizemos, cara. Setembro? Chegar, não, foi um outro rolê. Eu morava em Rio Preto. Nossa, não se- o bate-volta foi monstro. Não Aí se foi faz monstro, e a gente foi fez monstro. outro, né? E aí não, fizemos vários, mas esse específico, pô, gente, 4 horas até sair realmente, você fica 5 horas dentro do avião. E aí, Não, de Rio Preto, você tem que ir e para aí São Paulo. chegamos em Manaus, descemos, comemos, passamos o som, tomamos banho, ministramos, desmontamos, comemos, tomamos banho, corremos pro aeroporto de novo, 2 e pouco da manhã, para sair 3 e pouco. E aí eu sentei na frente da saída de emergência, que não reclina, né? Então, Ela é boa, mas nem tanto, né? e aí, não, a da frente da saída de emergência não é boa, é aquela que é a normal, apertada. normal. pra todo tá, mundo. da frente. A da frente. É a 12. É. Eu tento cair ali, porque dá um espaço a mais. 12, e aí, 13 e eu 15. caí na frente, que é aquela que é normal e é apertada e não reclina, porque atrás já é a saída de emergência. Não Que pode gostoso. E, cara, e aí eu fui mexer no meu ar-condicionado, assim, cara, não funcionava, não abria. Eu pedi para me trocar de lugar, não tinha outro lugar, cara. E eu comecei a entrar num ódio, velho. Numa fúria, velho, assim. Cara, eu queria matar alguém.
E aí eu fui, cara, tava com tanta raiva, e daqui a pouco eu comecei a reclamar pra caraca, assim, reclamava. Falando, pelo amor de Deus, mano, quem que fecha um bate-volta em Manaus, mano? Como é que faz? Falar com o nosso escritório, não Quem pode que se era o fazer uma coisa secretário, né? dessa. E Não é tal. mais E o mesmo, comecei. Cara, Graças eu a tive Deus uma não era eu. Aí eu tive uma experiência muito, cara, muito espiritual, assim, muito sobrenatural. Porque, cara, eu fechei os olhos, assim, e, cara, de repente, eu me vi menino, cara. Eu me vi adolescente. Deus me trouxe a memória. Eu, adolescente, com o violão nas costas, sorrindo, felizaço, a pé, descendo a ladeira, indo para a igreja 3 horas antes do culto, o sol rachando o coco, sorriso no rosto. Ele me fez lembrar da oração que eu fazia descendo aquela ladeira. Salmo 104, 4. Faz aos teus anjos ventos, aos seus ministros labaredas de fogo. E eu orando aquilo, feliz da vida, e daqui a pouco eu abro Você o olho, volta. eu tô naquele avião, e eu sinto o Espírito falando comigo, você viu? Muita coisa mudou de lá para cá. Suas roupas, seu cabelo, seus instrumentos, mas uma coisa mudou, não deveria ter mudado, o coração que você fazia essa obra. Hoje você é um menino no avião, Hoje você era um você menino se tornou feliz o cara. a pé. Você se tornou hoje, o cara que você queria ser. Mas tava reclamando, tava tristão, tava cansado, tava isso. Cara, e dali pra frente foi... Eu lembro que eu peguei a Bíblia ali dentro do avião mesmo e fui para Apocalipse, a carta da igreja de Éfeso Ela saiu de ali. Salmos, foi para Apocalipse. Olha a crise do Tava- cara. Não, mas ali foi, né? Eu tenho, porém, algo contra ti, né? Que você abandonou seu primeiro amor. Sim. E é muito louco porque não é um evento, um culto que traz você de volta. É um processo muito louco, né? Geralmente é. Eu já não pego mais essas coisas bate e volta, assim. Primeiro que eu não tenho agenda como antes, porque quanto mais você para, mais param você, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, mas eu já tenho negado ficar em hotel, sabe? Coisas que antes eu achava legal. Hoje eu já falo assim, você vai ficar onde? Eu falei, cara, se der pra ficar na sua casa, se você prefere? estiver lá... Eu não prefiro pelo meu corpo, mas pelo que representa eu prefiro. Relação, né? Porque eu vou pra lá, eu me sinto meio comércio, às vezes, né? Você vai, prega, o cara te deixa no hotel, aí Mesmo com paga a as, refeição. mesmo com as mesas, assim, depois do culto. Tem lugar que tem mesa depois do culto. Não. Tem lugar que, literalmente, você foi contratado para fazer aquilo e só. Então... É algo que a gente evita, graças a Deus. Então, mas nem sempre você Mas consegue no começo medir, era meio né? um sonho nosso. Sim. Ficar no Sim. hotel, velho. Uma vez eu fui... Tomar um café da manhã do hotel. Cara, Não, é gostoso, cara. Mas uma vez você tá falando, eu fui viajar também, e aí eu cheguei no acampamento, que eu ia ficar o acampamento todo, que é uma coisa difícil para vocês por causa da estrutura, né? Mas para nós sozinho é mais fácil. Aí tal, cheguei lá, falei, onde eu coloco minhas coisas? Aí a moça falou assim, peraí que eu já vejo. Falei, então não tem um lugar. Aí foram arrumaram uma sala de jogos de vidro, e do lado do banheiro feminino. Então acordava com a fila das mulheres para tomar banho, todo mundo me olhando. Calma aí, Não. você dormia onde tinha uma fila ali? Você achou que eram os materiais, né? As coisas dele é de dormir. velho. Eu imaginei que fosse. Era isso, não tinha lugar. O acampamento lotou, esqueceram. Aí me colocaram no salão de jogos, só que era de vidro. E era um colchão de ar furado, cara. Aí eu, enchia aquilo. Não, mas eu sei como é. Aí eu ficava assim, dorme. E eu tenho sono ruim, sou ruim de dormir. Aí eu, cara, eu preciso dormir, velho. Eu ficava pensando, preciso dormir, que daqui a pouco eu vou estar no chão e eu vou querer acordar para encher o colchão. Então, ficou... Aí passei por isso, assim, por essa coisa, assim. Quando eu acordei e via a fila do banheiro feminino toda me olhando dormir, assim, eu falei, não era isso, né? Tipo assim, deu errado. Alguma coisa no meio do caminho aqui não... Aí Alguma coisa de errado, aí mas tá certo. Mas aí alguma coisa me falou assim, cara, não tinha onde reclinar a cabeça, velho. Então, é verdade. você ainda tem um colchão furado, então acalma aí. Eu acho que Então, são pitadas pra te lembrar o propósito que você tá ali. A maioria das vezes a gente é muito bem tratado. Esse é o problema, assim. Só que também me deixa numa situação meio desconfortável, assim. Sim. Uma coisa é querer te dar o melhor, a outra coisa é querer te dar o que nem as pessoas têm. Então, quantas vezes a gente vai num restaurante que você tem certeza que o cara que tá te levando nunca foi lá? Porque ele não... Você percebe que ele não come aquele tipo de comida.
E aí eu acho Sim. estranho, assim, isso é o melhor ou é o que eles não têm? Porque o melhor é o que eu tenho. Então, bastasse eu te levar no melhor lugar que eu vou. Não no lugar que eu nem frequento e quero te dar. E aí fica um negócio meio... Será que era pra eu estar aqui? Porque eu tô deslocando os caras, não eles me levando no melhor deles, né? Então eu fico meio... Caramba, o que tá acontecendo, né? Então, pro lado bom, pro lado ruim, as viagens trabalham a gente... Sim. Porque quando a gente volta, é verdade, a nossa casa, é a nossa esposa. São os nossos Até quando amigos, né? dá tudo errado, assim, tecnicamente, você programou tudo certinho. Pra mim não tem muito E, erro. no porque, nosso caso, né, existe essa um possibilidade. microfone só e vai, né? Aí você programou tudo e você se Delícia. esforçou, mandou rider e trabalha. Mas eu não Aí imagino. chega lá, dá tudo errado. Aí e parece que Jesus ele gosta de fazer com que tudo dê certo nesse ambiente, né? Sim. Aconteceu com a gente, inclusive, numa das últimas agendas. E na minha parte de um trabalho, não tinha isso, estava desmontado. E, mano, não acredito, velho, que a gente vai fechar desse jeito. Aí, cara, veio uma presença de Deus, um mover assim, de tremer a terra, sabe? Mas esse é o E testemunho. no meio, dando pau no PA, é É. loucura. E parece que ele gosta de trabalhar nesses Sim, ambientes. velho, Né? porque se a plateia lá assistir vocês tocando tudo certo, qualquer pessoa faz isso. Quero ver quem toca tudo errado. Com a mesma alegria, com a mesma disposição. Foi um Tocar exercício. certo, velho. Foi um exercício. É prova. É. Agora, se os caras... Olha o testemunho que é. Tá todo mundo, o mínimo, o cara que percebe minimamente de música tá vendo que deu errado, mas ele percebeu que não houve alteração no espírito, entrega, na né? entrega. É. Aí o cara fala, não, agora eu vi que esses caras É que são... você falou uma coisa que é verdade. Você lembrou de Jesus, cara, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Aí você lembra de Paulo, que pra mim ele sabia lidar com as aflições, tinha alegria nas aflições. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu a não lidar é que ele com... sabia, que era um ele cara aprendeu, alto, né? E um cara de estatura gigantesca já antes da conversão dele, do encontro com Jesus. Leve e momentânea. Exato, Não, leve cara, e momentânea. Safado, né? Tá certo. Não, isso aí eu Prisão, Marrento, morreu né? decapitado. Não, leve e Não momentânea. tem. Mas ele fala que é leve se comparado com o peso da É, glória. com o Então, peso da glória. ele É, coloca é. ele, contraponto, né? É um contraponto muito absurdo. Mas E- é uma capacidade de enxergar o futuro muito grande que a gente perdeu isso aí, mas né? Paulo fala assim, eu aprendi. É, Então, assim, e Jesus fala, aprendei de mim. que sou. Então, às vezes a gente mesmo não quer entrar nessa escola. Então, É verdade. Porque a gente acha que as coisas desfavoráveis são contra a gente. E aí Paulo vai falar, cara, o que é contra vocês? Nada é contra. Então, tudo é a favor. Mesmo as coisas mais amargas, né? É a favor, porque está formando em você um cara que você precisa passar por aquilo. Tá? Aí Paulo fala, leve, momentâneo, naufrágio, chibatada, tudo. Exato, prisão. E para nós isso tem outras esferas, né? Mas formam a Sim, gente. sim. Formam a gente. Daniel, quero continuar nesse assunto e a gente conseguir trazer isso para nossa visão de igreja, entender o que você... a visão que você tem tido como igreja, sobre caminhar de uma forma mais leve, falar um pouco sobre a igreja de vocês. Mas antes, só, Medina, vamos agradecer os nossos parceiros É aí, meu amigo. verdade. O assunto começou denso, né? A mesa já Começou veio. direto, né? Já começou bom dia. É. Então, Bolsonaro... O que você pensa? Quem vai votar em quem? Bom cheio de Então, polêmica. Bolsonaro ou Lula? Nossa. Não, mas essa pergunta não tem nem o que falar, né, mano? Ô, louco, eu ou sou Collor? Lula. Tipo... É Lula... Não, nem vou falar Vai, nada. segue aí, Ó, senão você se complica. eu quero agradecer aqui, meus amigos, os nossos parceiros da Cash Store. Ó, peraí que tá na frente aqui o ferrinho. Opa. Agora nós temos... Obrigado, Brunão. Aê, Olha aí, ó. aê, conseguiu. Que destreza. Estou aqui com a camiseta. Agora nós temos a loja do Hub. Você pode comprar as canecas, camisetas. E o que acontece? Você vai comprar lá na Cash Store. O que é a Cash Store? Vou explicar para vocês. É um site de vendas onde você tem descontos exclusivos com o pagamento feito na moeda cash. Dentro do site, eles têm uma moeda própria. Então, se você vai comprar uma água e pagar em reais, ela custa R$10. Mas se você pagar com cash, ela tem um desconto exclusivo. Então, assim, vários produtos, inclusive os produtos do Hub. Eu tava vendo lá, Vona, tem camiseta do Hub que tá saindo por R$49 com desconto. Ah, você tá brincando. 49 eu ainda não comprei nem uma 49. batinha, mano. Então, pra você ver. O que acontece? Como que sai por R$49? Na primeira compra no site, na Cash Store, você tem 20% de desconto usando o cupom HubCash20.
É um cupom de desconto para os produtos do Hub, só que todo o site tem descontos. Então tem calçado. A Cash Store tem uma parceria com o Oscar Calçados, então tem Nike, tem um monte Você de pode marca comprar top. com cash, Não, é só produto top. Então acessa aí cashstore.com Muito bom. e conheça. É isso. Maravilhoso. Você tá indo muito bem, cada dia melhor. Tô Medina. melhorando, né? Você é maravilhoso. Tá melhor agora, tá melhor. Menina da Fina Invest. Muito bom. E aí, Brunão? Tá um propagandista esse Tá. nome. Propagandista. Tá um marqueteiro. Daniel, e a igreja de vocês em Santo André? Doca 12. Doca do... Doca. Doca. Dó. É. Doca. Eu acho que já podia explicar esse nome. Não, peraí. Você tem uma melhor? Vamos aqui desenvolver. Ah. Qual que é o significado do Doca Tem 12? várias 12. teorias. A Doca teoria... tem a ver com Discípulos. logística também. Doca é onde carrega as coisas. Aí, ó, tá 12 é Discípulos. os discípulos. 12 Mas eu não consegui fazer a ligação. É, às vezes nem tem, né? Então. Às vezes era o nome é só do uma palavra galpão. bonita e foi. É. Mas eu não consegui achar. Vamos lá, tem. Eu já pensei em sigla. É? É, também. Ah, não. Não, é não Doca é. desse É Doca lugar. de... Quando a gente começou lá, a gente não tinha tanta preocupação porque era muito inicial. Que era coisa do pequeno grupo, não sei se vocês já participaram de alguma Sim. plantação. Fechado, só entre os amigos e tal. Então Eu tinha e essa... o Ivona já. Já. O Medino mais divisão, assim, diferente. Ele veio mais pra dividir. Veio igreja de Ah, então divisão. ele é importante. Enfim. É Aí a multiplicação, não é divisão. É gente... verdade. É diferente. É. Eu tinha essa questão de encontrar um espaço onde as pessoas pudessem... uma igreja local que fosse a favor da vida. Tipo assim, Como assim? vamos lá. A maioria das comunidades, não a maioria, mas é quase que normal a sua vida ser a favor da comunidade local. E não a comunidade local ser a favor da sua vida. Tipo uma entrega... Não, você só vai ser feliz se você estiver servindo a igreja local. Ah, sim. Ah, Então, tá. Tudo gira em torno Tudo da, gira. Você da falta, estrutura e da instituição. Exato. você falta no culto de Sabemos terça, bem como é. e Acaba você com fica você. triste porque você faltou. Mas você estava numa reunião super importante. Exato. Pode abençoar um monte de gente. Então, Exato. não é uma crítica. Foi uma construção desses Se você não anos. for num culto de domingo, porque você vai Não, fazer uma viagem em família, acabou. Você pra não posta, você vai escondido, É. você mente. Ou nem vai, né? Nunca É, vai. Eu, junto com os irmãos lá, trabalhar uma ideia de que a pergunta seria, não é o que você pode fazer na igreja, é o que a igreja pode fazer por você. Legal. Então, cara, você tem uma ideia de negócio, a gente pode colaborar? Você tem uma ideia de... Podemos fazer? Você quer uma escola? Cara, conheço pedagogos fantásticos. Você quer... Então, a gente foi meio que invertendo. Então, aos poucos, as pessoas se envolvem na igreja local. Então, quando a gente falava dessa ideia de ser uma igreja leve e tal, todo mundo fala que é leve, mesmo os que matam, né? Então, Nossa. ninguém te mata. Fala, vou te matar porque eu sou pesado. Um cara fala, vem aqui que é leve. Depois ele te mata. Então, É pesado. mas já viu uma propaganda? Venha que eu Não, ferirei a sua jamais. casa, roubarei sua esposa. Não Não. existe. Vem aqui, vai ser tudo tal. Enfim. Aí, alguém falou assim... um Rendimento 10%, essas coisas. Nossa. Ninguém 30, fala né? que... Aí o cara me falou assim, você já ouviu falar sobre Ninguém doca? fala que é golpe. Rio Preto não tem doca. Eu É. realmente não tinha Docas ouvido de falar. marinas, né? Sim, aí eu fui, pesquisei na hora, eu lembro, estava numa mesa de madeira com um tablet assim, aí abriu assim, um lugar onde os navios param para fazer reparos, para carregar, para descarregar e para seguir viagem. Eu falava, opa, eu quero isso. Eu queria que a igreja não fosse o fim, fosse o meio para devolver o cara para o ministério dele, mesmo que o ministério dele não seja exercido dentro daquela localidade. Aí eu falei, cara, legal. E um dos textos que Deus trabalhou muito na minha vida e que eu acho que é muito completo, embora 12 depois tenha ficado confuso, é Romanos 12. Então, essa transformação de mente, e não só o versículo 1 e 2 do culto racional, aquela ideia, mas o texto inteiro de Romanos 12. Então, eu acho que é um texto sintético, aborda diversos assuntos, inclusive a unidade da igreja, a missão da igreja. Então, eu falava assim, cara, eu queria ser esse lugar e devolver as pessoas com essa teologia para que o cara se sinta bem sendo quem ele já é, mesmo que ele não exerça nenhum papel aqui. Então, isso me faz ter um time pequeno com uma grande
a doca se torna um lugar pequeno com uma grande... Missão. Aquela coisa, quantos navios param na doca? São incontáveis. Com grande alcance. Então, um grande alcance. A nossa ideia não é o alcance a nível numérico. Por exemplo, Sim. esse cara que vai para a praia de domingo, eu falo para ele, cara, parabéns pela escolha. Você está tendo um tempo com sua família que você não tinha há muitos anos. Então, se for para faltar para ir para a praia com a sua família, fique à vontade para faltar todo domingo. Então, tá entendendo? Claro que eu quero ele lá. Sim. Mas eu acho que eu tenho que ser a favor dele. Então, eu tenho que emancipar a espiritualidade dele. A ideia de que eu não sou o guru dele, eu não sou o papa dele. Pelo contrário, eu devolvo para os pais e para as mães essa ideia responsável da casa deles. O pastor lá não sou eu, é eles. Então, esses assuntos teológicos, né? Vai batizar criança? Depende. O que você crê? Ah, não. A maioria dos pais nem sabe o que crê. Aí a gente tem que revisitar o coração do cara para saber o que ele crê. Ela fala, não, então você está terceirizando. Você está querendo que eu faça pelo seu filho que nem você sabe o que é. Então Aí você você vai leva lá, ele a palavra. pensa primeiro e aí você decide se você vai batizar ou não. Então, dentro da nossa comunidade tem isso. Tem pais que batizam crianças, tem pais que não batizam. E a gente vive em paz, porque foi uma decisão do pastor da casa, e não do bispo. Entendeu? Então, você fala, é possível viver nesse ambiente? É possível, é difícil. Mas eu tento liberar as pessoas na ideia da espiritualidade familiar. Então, o cara tem que ter, pelo menos, consciência do que vão fazer com o filho dele, velho. Para depois ele não vir me culpar pelo que aconteceu, né? Porque de dar uma autoridade que não era nem para você ter. Não. É para o A chefe da doca, casa. o Lê está até aqui. A doca, eu nunca vou sozinho porque eu não corri o risco de eu mentir, né? Então, eu sempre ando com alguém. Essa é a boa sacada. Então, a Mentir doca sozinho. é esse lugar onde nós entendemos que é uma comunidade de pastores. Então, não é uma comunidade de membros. Eu acho que todo cara que converte vira pastor. Pastor de alguém. Não necessariamente pastor da instituição. Então, eu tenho a graça de pastorear uma comunidade que está cada vez mais... Mas você fala de um pastoreio de discipulado. Pastoreio de responsabilidade. Então, o cara entender que ele é o pastor da empresa dele, não o dono. Entendi. Que os funcionários dele não são funcionários, são discípulos. Entendi. São pessoas que precisam encontrar Jesus. São pessoas que têm que ter fidelidade, que merecem respeito. Mas não vão ser mandados embora sem direito. O cara é pastor lá, ele está cuidando dos caras. Não é os caras que são empregados dele. Ele é servo dos empregados dele. Gerando pessoas aptas a cuidarem, Cuidar, exortarem, guiarem, alimentar. Espiritualmente. Não é simplesmente me levar para fazer devocional lá e depois xingar o cara. Entendeu? É falar para ele, você é o pastor da sua comunidade. Uma das doenças que a gente mesmo gerou na igreja, essa entrega de responsabilidade, Terceirização. essa terceirização. E sempre foi a maior reclamação, uma das maiores reclamações que as pessoas pulavam de uma igreja para outra. Eu fui para cá, mas o pastor não me deu atenção. Mas eu não consigo proximidade. A galera quer essa proximidade. Ninguém briga porque não assumiu a responsabilidade. Já viu uma igreja que dividiu porque todo mundo queria trabalhar? Jamais. Então, assim, o Cara, cara uma chega igreja, lá... velho. O céu. Você já viu? O cara é sempre apresentando o que ele não encontrou. E não apresentando o que ele já tem. Então, as brigas são sempre pelas faltas. Nunca é pelo que eu já recebi de Deus. Então, Jesus, tendo recebido, partiu. Os caras querem receber, sendo que já estão plenos, ou pelo menos deveriam estar. Se a gente tem um espírito, nós precisamos mais do quê? De uma comunidade para a gente repartir. E não de um povo para a gente usufruir. Então, cansei nesse sentido. Falar assim, sério, você quer mais do quê, cara? Você precisa mais do quê? Você precisa de uma igreja boa, de um louvor afinado, de uma pregação boa? Você não é crente? Quem precisa disso é um cara que não é crente ainda. Você não, você dá conta do louvor ruim, da música ruim, da pregação ruim, das crianças gritando. Você é crente, bicho. Paulo pregava, o povo dormia, caía, era uma bagunça. A gente tem uma ideia que não... Jesus pregando na praça, a gente imagina todo mundo sentado, que é isso? A bagunça, aquele negócio sem pé nem cabeça, descia o cara no meio da pregação, uma coisa que nunca aconteceria. Na nossa igreja, o diácono já cortava a corda antes, tipo assim, nem chegava, não dava nem tempo. Cortava a corda. Porque a gente está construindo uma comunidade de comércio.
Que a gente tem que oferecer o melhor para manter as pessoas lá, tipo um restaurante. Mas a Investimento mentalidade... mais em cerca do que em alimento. Mas a mentalidade, por exemplo, de também você ser sincero, que isso não existia, né? Tudo que fazia de bom é para Deus, é para Deus. Não. A gente é bem sincero. Se tem uma boa cadeira, um bom som, um bom louvor, é pra gente. Claro. Deus Aí não precisa você de muito. oferta o seu coração a Jesus com o melhor, enfim. Mas todo o conforto que tem na comunidade gostoso, é pra né? gente. Mas você não vai na sua casa, não é Essa é a gostoso, verdade. né? Eu gosto de ter um lugar minimamente confortável. Exato. Mas ele não pode ser confortável ao ponto de ser comércio. Sim, sim, sim. Aquele cara, eu pago para isso. Que isso? Então, você paga o quê? Mensalidade? Então, eu acho que a gente tem que ir deslocando, Brunão, tipo, devagar a mente do nosso povo, tirando eles da ideia de quem senta como para quem serve. Que Jesus sempre fez. Então, o cara senta para comer, Jesus põe ele para servir. Então, esses dias a gente estava fazendo ceia, foi emblemático. A gente foi dar a bandeja dos elementos lá para uma moça e ela foi pegar para comer. Aí eu falei, tá vendo? Eu tô te convidando para servir. E você ainda acha que você é a primeira a comer. Tá vendo? Tá na nossa mente. Se alguém fosse dar, o cara já pega. Não, amigo, era antes assim. Agora você está como quem serve. Foi o que Jesus falou lá, João 13. Eu no meio de vocês estou como quem serve. Então, como eu fiz, vocês devem fazer. Mas há uma coisa na nossa mente que vai infantilizando a gente. Então, o cara tem 400 anos de igreja e ele ainda acha que ele tem pago para receber o melhor preletor, a melhor banda, o melhor pão, o melhor vinho, suco, né? Não pode vinho. O melhor tudo. Um Pinot Noir. Eu ouvi o Paulo Borges Jr. falando sobre... Não, eu sou discípulo dele, sobre, não tem como. Sobre a questão da evolução da maturidade do ser humano, né? Que primeiro ele nasce ali sendo servido com o leite materno, depois ele vai para a papinha, depois vai para o alimento sólido, depois ele começa a receber um alimento e ele começa a comer daquilo. Sozinho. Depois ele aprende a se servir sozinho. Depois ele chega no outro nível de maturidade que ele aprende a se servir o outro, até que esse ser humano cresceu e agora ele entende que ele tem um bebê e o propósito dele, na verdade, é primeiro servir alguém para depois servir. Sim. E aí Paulo vai escrever para a igreja e ele fala vida, o quê? Que os caras estão em que nível? No nível do leitinho. Já era para vocês. Já era, ele esperava outra coisa. Nada mais frustrante, assim, entre aspas, do que alguém que tem que 15, 20, 30 anos. Está falando do texto de que já era para vocês serem mestres do nosso meio, mas continuam precisando de leitinho? Sim, sim. Essa é a ideia de que já era para vocês terem assumido a responsabilidade. Vocês ainda estão precisando de Isso é Gálatas ou Hebreus? Eu acho que é Gálatas. Depois a gente dá uma olhada aí, se alguém puder. É que deu um bug que você falou Paulo. Eu falei, eita, mas... Não, porque eu tenho certeza que é Paulo. Agora, eu não lembro a referência ao certo. Mas essa é a ideia de que a gente não percebe que... Estou ainda na pergunta da Doca lá. Tá. Que os nossos modelos, eles não favorecem o amadurecimento. Porque a gente oferece tudo muito pronto. Entendeu? A gente começa a montar umas igrejas prontas, com som, com tudo, com a banda, com o preletor, com as cadeiras, tudo muito pronto. E aí a gente favorece o comércio entre nós, no sentido de que... Por isso que há uma pesquisa americana que fala que um cara aí da nossa geração vai mudar pelo menos 9 vezes de igreja durante a vida. E a gente viu esse trânsito quantas vezes, até brincamos aqui de um irmão. Então, assim, quantas vezes? Por que o cara muda? Porque ele nunca participou, rapaz. Se ele participar de um negócio, ele vê quanto custa, ele morre lá. Então, entregar pronto é o que a gente faz para os nossos filhos, até lá para os, 10 anos. Depois de um tempo, sua filha já é maior, você já conversa com ela. Você serve aí? Não é? Ela já deve participar de algumas decisões. Então, agora o pequenininho, não. Então, eu tenho filho de 5 anos e um de 4. Então, claro que eu não vou esperar deles algo assim. Mas quando eles tiverem 18, eu já tenho que esperar alguma coisa deles. Mas há crianças de 40 anos. Então, de vez em quando, a gente aconselha pessoas que estão brigando com a mulher porque ele está jogando muito videogame. Nada contra. Mas ao ponto da mulher trazer uma reclamação desse nível. Então, você fala assim, sério, velho? Você não percebeu?
Passou o tempo, bicho. Você tem 40 anos, você tem uma mulher. Joga videogame, se diverte. Não sou contra a diversão. Agora, esse projeto que a gente tem impensavelmente reproduzido, ele forma crianças. Então, ele não promove o crescimento. Olha o tanto que custa para nós trabalhar uma transição. Entendeu? Custa muito. Por quê? Porque você vê um cara de 30, 40 anos de igreja que está totalmente corrompido nessa esfera, e aí você tem que trazer ele para a responsabilidade. Não, ele não cresceu numa comunidade responsável. E então, para ele, vai ser mais difícil. Para os nossos filhos, tem mais chance. Sim. Porque eles cresceram numa comunidade responsável, eles estão ali, eles estão percebendo. Então, de vez em quando, a gente pega as crianças lá, faz a ceia. Então, não tem tema teológico, mas é uma questão pessoal, né? Eles, lá na nossa comunidade, as crianças tomam ceia. Eu não sei. Não precisamos entrar nisso. Nossa, que pecado. A nossa também, né? Tem A coisas nossa piores, também. tem coisas piores. Não, Se a nossa fosse também. esse o nosso pecado, seria tranquilo. Mas ao é invés- verdade, eu já cresci numa igreja que era, Não, era tipo, proibido. nossa, comeu Não, o mas pão eu da não tô ceia, dando era... Derrete, né? Então, mas eu não estou dando só ceia para criança. Eu estou fazendo as crianças se servirem. É diferente. É. Então, eu estou dando pão para minha filha e estou falando para ela assim, com 5 anos, aconteceu isso domingo. Filha, você vai servir quem? Porque esse pão não é seu, é nosso. Você procura alguém para sentar e dividir o seu pão. Porque lá a gente tem essa prática. Na hora da ceia, a gente vai trocando os pães e tal. Agora, a pandemia, infelizmente, dificultou esse processo. Então, não é uma criança que senta para comer. Entendeu? Mesmo sendo criança, eu já estou falando para ela, filho, não. Pão não é para você comer, pão é para você servir. É partilha. Partilha. Aí você come depois, se sobrar. Entendeu? Não tem problema. Não é por falta de pão que a gente não está crescendo. Pão físico. Porque, pelo E outro, o contrário, cerne da ceia é trazer à memória o sacrifício de Jesus, né? Se uma criança não puder praticar tal coisa. o cerne da ceia é fazer igual. Pelo menos para mim. Façam isso em memória de mim. Exato. Fazer o quê? Comer e beber? Pelo amor de Deus. Será que é sério que Jesus instituiu um ritual desse? Que a gente ia sentar para comer? Um sacramento. Pelo amor, velho. Jesus pega o pão e fala assim, esse é o pão. Esse pão é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Então façam o quê? Façam a mesma coisa, pô. Se repartam em favor dos outros. Exato. É muita comida e pouca partilha. Por isso que Paulo, quando escreve lá, 1 Coríntios 11, ele fala assim, não é por outro motivo que há muitas pessoas entre vocês que estão doentes. Porque como você come do pão e bebe do vinho, vocês comem apressadamente o seu próprio pão. E não esperam os outros. Sem partilha. Sem partilha. O texto sobre o leite, né? É Hebreus 5:12. Eu tava Hebreus, vendo você aqui. acertou. É Entendeu? por isso que deu o bugzinho na Então, cabeça. imagina Esse Paulo... alerta de quem que escreveu o Hebreus. Imagina uma ceia, velho, onde as pessoas se embriagavam. Você é louco, entendeu? E acontecia na igreja de Paulo. Só não acontece na nossa igreja porque é suco e é cada vez menor o suquinho. Assim, A porção Tá é em- cada... tá vai ser em gotas, né? É a inflação, é a inflação. Não tem- Então, para nós, esse é assunto vencido, não tem essa. Aham. Então, às vezes a gente põe a mesa ou serve a mesa e aí eu vou pegar o pão e vou partir com o Lê, aí me deu vontade de partir com você, eu vou lá na mesa de novo e pego de novo. E transformaram isso num ritual, né? Ritual. Num- Eu não acho que não tem que ser um sacramento. Eu não estou Sim, sim. Sim, tô assim. sim. Eu Não acho tá que tirando foi a importância, instituído. Eu né? acho que foi instituído. Eu só não acho que foi instituído o rito pelo rito. Eu acho que Jesus quis ensinar uma coisa. Então, Sim. voltando tudo lá, uma comunidade responsiva, que o seu problema é meu. Eu tenho resposta para o seu problema. Eu tenho direção. Eu tenho parte com você. Então, por isso que as pessoas às vezes julgam o fruto pelo tamanho. Cara, eu tô me segurando a beça aqui desde o início, eu acho que o Rona, tá ligado? Cara, porque eu sou um crisento institucional há muito tempo. Crisento. Crisento é Sabe, novo. Eu entendi a palavra. Você entendeu, Ela não né? existe, mas eu entendi. Cara, mas é exatamente isso, assim, de tipo... Eu tive várias crises sobre a instituição, sobre a estrutura, sobre alguns formatos. Eu sempre fui muito... eu tinha vários picos de antissistema. Só que Eu passei por muito isso cedo... Todo mundo passa por isso em algum momento. Só que logo cedo eu percebi que falei, cara, o que adianta eu Não ser um adianta. antissistema
sendo que daqui a pouco falar, não, você sem o sistema, a gente viveu uma good vibe mais na casa e tal. Só que daqui a pouco eu vou precisar organizar para receber a Exato. galera que tá chegando. Daqui a pouco fala, pô, galera, a gente tá sendo, um tá de costas, tá de lado, vamos sentar aqui. Então já organizou, já criou um sistema Aí do tem que jeito ter de sentar. oferta, porque custa. Aí já né? criou um Sistema sistema para antissistema. receber a galera. Daqui a pouco tem que 5 mais caras. existe. Mano, organiza quem que vai fazer o louvor cada semana. Já nasceu um sistema. Então comecei a ver que, na verdade, o sistema não é corrompido. Os homens que são corrompidos, que corrompem é o que eles põem a mão. Na verdade, é a organização, né? É a organização. Só que, aí é onde vem minha pergunta. Porque, cara, eu partilho totalmente de tudo isso que você está falando. Para mim, esse é o meu entendimento que eu tenho como igreja. Porém, a estrutura, eu vi muitas pessoas já começarem com um coração saudável, como aquilo que vocês estão falando, que nós estamos desenvolvendo agora. Só que chega uma hora que a estrutura, ela demanda de um ajuntamento, de um foco, de um objetivo, que daqui a pouco parece que nunca mais volta para aquele lugar de essência, porque agora a estrutura É mais importante. está ficando mais importante, porque a gente precisa, porque às vezes pela saúde que já está acontecendo, esse ser e viver, estar igreja, e cara, as pessoas estão sendo salvas todos os dias, conforme o Senhor vai liberando. Claro. E daqui a pouco não está comportando mais aquele lugar para viver, então naturalmente precisamos ir para um lugar maior. Esse lugar agora demanda o quê? Demanda valores, demanda atenção, demanda estrutura, demanda isso, bombeiro. Não, e o filme que a gente já já viu várias Aquele filme que a vezes, gente já né? viu e daqui a pouco parece que perde isso tudo. Como é que você vê E essa au- questão? e aumenta mais Vocês já quando- passaram ou têm passado por isso? Como é que essa demanda, que é natural, tá ali. Estamos com a estrutura, temos pessoas, mas daqui a pouco o foco vai ficando muito mais estrutural do que É pessoal. uma tentação, né? Você ia falar? Não, que aumenta ainda mais quando talvez a igreja vai abrir uma congregação, a igreja vai, não, vamos abrir um segundo, vamos enviar um pastor, aí você já precisa de um Você vai virando presbitério uma gigante, denominação, né? vira uma denominação e vai aumentando mais ainda. Bom, primeiro, é uma tentação de todo mundo. Também fui um pouco assim. Você me conheceu antes, até mais ácido, então eu tive uma época difícil. Eu mesmo me arrependo de muita coisa, assim, falo, não. Mas faz parte da história, não tem como negar a nossa história. Eu só não me arrependo porque eu estava fazendo. Então, eu não era um crítico que ficava latindo fora, eu estava pagando o preço de dentro. Agora, eu acho que a única saída para a gente, como instituição, vamos dizer assim, é se você fundamentar muito bem o time que está com você. Eu vim falando isso com o Lê. Eu acho que se isso for uma ideia do Daniel, em poucos anos corrompeu. Não tem como se manter. Porque a demanda vem de dentro também. As pessoas vão criando demanda, elas vão te empurrando para o lugar que elas gostariam que você estivesse. Eu acho que, pelo menos, a gente tem tentado fazer. Então, já é um case mais ou menos, porque já tem 8 anos. Então, e eu faço parte do ministério que tem mais de 30 anos e se permanece assim. Até você citou o Paulo Júnior, né? Já é um case a ser observado, mas também não tanto, porque ainda tem muita lenha. Eu vejo na história do próprio ministério também, acoplada à minha história ali como filho desse mesmo ministério, uma coisa que vem sendo plantada de uma forma muito intencional na cabeça das pessoas que fazem parte do processo. Então, eu acho sim que eu tenho que ter muita clareza, junto com o conselho da minha congregação, quem de fato frequenta a nossa comunidade e quem faz a comunidade acontecer. E eu foco, é até estranho, o pessoal sempre me critica que eles ficam ouvindo eu falar nos lugares, mas eu só foco em quem... não, eu tenho paz com todo mundo, mas eu não espero nada de quem frequenta a igreja. Então, nem me decepciono, porque eu não espero, nem tenho expectativa. Agora, a esse time que eu falo assim, esses caras que vão manter isso. Então, não sou eu. Então, tem sido bom para você? Aí eu faço essa pergunta. Ele fala assim, o que você acha se for bom para mais gente? Mas nisso eu não estou falando no crescimento. Aí que vai eu entendo, e é uma dificuldade, não estou mudando de assunto. Mas, para mim, a minha igreja cresce na medida em que as pessoas assumem as suas responsabilidades fora dela. Então, eu tenho pouco problema de crescimento no sentido do ajuntamento. A minha crise é por que os meus irmãos ainda não assumiram a responsabilidade fora dela. Então, aí vai crescer a empresa do cara,
vai crescer a família dele. Então, o problema do crescimento, no sentido do inchaço do local, é uma crise posterior. Então, eu tenho que administrar primeiro outras coisas. Hoje vocês estão em quantos lá? Uns 80 adultos. É 25, pequeno, né? É muito pequeno. Tem duas coisas. Ela é pequena, ela é bem pequena dentro do... Se bem que o universo brasileiro a nível Sim. nacional é mais ou menos isso, né? Mas, como ela é uma doca, ela é grande. Então, porque pelo sentido do trânsito... Por exemplo, eu estou aqui. Quantos casos como uma igreja de 80 membros sentaram? Então, é isso que eu estou te falando. Então, o trânsito acaba sendo maior do que o encontro. Ninguém acredita que a nossa igreja tem 80. Você deu uma assustada aí. Uhum. Entendeu? Você também. Por quê? Porque logo se espera que a igreja, tal, que eu estou lá, meus irmãos, ela vai crescer. E ela está crescendo muito. Pessoas que não quiseram ter filhos estão tendo. Pessoas que não queriam abrir empresa, abriram. Entendeu? Estão assumindo responsabilidade. A cidade está ganhando com a nossa comunidade. Mas a igreja em si, o encontro em si, não é tão grande. Sim. Mas a presença é gigante. Uhum. Entendeu? Então eu vou ter que administrar esse conflito aí. Eu acho que não vai demorar muito tempo. Só que eu já tenho preparado na minha cabeça um grupo de pessoas que conseguem manter isso. Pode ser que dê errado, daqui 10 anos você falou, tá bom. Mas é isso que eu tô, isso que está na nossa mente. Eu tenho um grupo de pessoas comigo que sonham uma comunidade que enche a cidade. Só isso. E não uma cidade que enche uma igreja. Então, nunca vou medir o tamanho da minha igreja pelo tamanho do culto de domingo. Essa frase é bem legal. Tá Você vendo? falou agora. Porque o meu sonho é uma igreja que enche a cidade. Entendeu? Então, você acha que eu tenho crise? O pessoal acha que eu tenho, mas eu não tenho. Então, por quê? Eu tenho crise, volto a dizer, quando os meus irmãos que poderiam estar abençoando a cidade estão focados só neles. Aí eu falo, se desloca, tem uma cidade inteira para você abençoar. Então, pode ser que a gente tenha crise do ajuntamento? Pode ser. Como a gente vai lidar com isso? Vamos ter que esperar para ver. A saída que eu penso é a plantação de igreja. Eu acho que vocês estão fazendo isso aqui, vocês veem os benefícios que isso traz. Então, e a plantação de igrejas por pastores locais, que é outra coisa que você falou daqui, que você é o único importado, né? Assim, Foi o primeiro. Primeiro, agora tem outros. Eu acredito que na medida do... Aí é só fé mesmo, né? Não é nada que todo mundo está mentindo. Não, é que eu estou vendo, talvez os meus irmãos não viram ainda. Que muitos dos irmãos que acham que são membros se tornarão pastores. Entendeu? Da comunidade mesmo. E serão enviados, mesmo sendo empresários, médicos, engenheiros. Então, eu acho que não vai demorar muito tempo para isso acontecer. Então, por enquanto, cara, acho que ele é membro, tal. Já ele está assumindo a responsabilidade. Quando ele vê, ele se vê na figura de um pastor. Peguei isso domingo lá, cara. Jesus olhando para a multidão, falando assim: gente, orem para que Deus envie trabalhadores. Então, Deus não orou para... Jesus não ensinou a gente a orar para trazer ovelha, velho. Uhum. Jesus ensinou a gente a orar para trazer trabalhadores, porque as Pessoas ovelhas já queriam estão aí. cuidar. A ovelha está aí. Então, a ovelha está na cidade. Os Agora, campos quem vai estão cuidar? prontos. É isso, velho. A gente está orando para encher a nossa igreja de ovelha. As ovelhas já estão no campo. Entendeu? Eu estou orando como Jesus, pelo menos eu estou achando que estou fazendo isso, para encher a minha comunidade de pastores que cuidem das ovelhas. Se eles vão frequentar aqui, secundário total. Você acha que seria mais saudável nessa tua visão ter várias comunidades de 100 pessoas do que uma de 1000? Você imagina mais ou menos isso ou não? Eu não sou muito Sim, eu não ligo muito para... Lembrei a minha segunda fala. Você puxou esse assunto. Posso falar essa? Tá dentro, tá Tá, dentro. então vai. A minha pergunta tá dentro. Quando eu ia falar que eu já vi muitas pessoas começarem com o coração assim e daqui a pouco a estrutura tomar um outro formato. Justamente. E já vi pessoas sabotando
um crescimento natural. Agora entra dentro Que disso. Deus está dando, Exatamente. né? Pra ficar, cara, não, a gente precisa ficar pequeno, porque Apegado se a à gente visão. crescer, a gente vai perder a qualidade. Então, essa a balança da coisa. Por isso Se que eu cresço, eu perco a qualidade, Não. ou se eu cresço, ou eu deixo de crescer para não perder o negócio. Eu não sou defensor do número, entendeu? Eu não saboto a igreja grande, porque eu conheço igrejas grandes saudáveis, entendeu? Mas como elas funcionam saudavelmente? Pequenos grupos, Sim. Exato. entendeu? Então, se a DOCA vier a passar por esse movimento, ela vai ter que se tornar uma igreja de várias igrejas, que é uma igreja grande. Uma igreja grande reúne várias igrejas dentro da igreja. Então, o meu sonho é a plantação para manter igrejas que sejam realmente pequenas. Não sou um defensor, só estou falando que é uma ideia que eu tenho, porque eu acredito que a igreja menor ela é muito mais inspiradora e replicável. Entendeu? Então, com um salão pequeno, como eu creio que os meus irmãos vão assumir responsabilidade a partir do emprego deles, então é uma igreja que não vai ter custo com pastor, possivelmente não tenha custo de aluguel, porque vai funcionar na empresa do cara. Entendeu? Então, é uma coisa assim, meio ainda que está em fé, mas o que eu acredito. Eu preferia partir para o movimento de plantação do que desfrutar do movimento da maior igreja, no sentido de que ela vai crescendo. Mas eu não sou contra. Se Deus trouxer isso para nós, aí é um problema que a gente vai ter que administrar. Ninguém reúne lá e colocou limites. Ah, nós vamos ter aqui, a gente vai ter aqui. Não. O negócio está fluindo. O que eu acho é que o estilo proposto, por enquanto, ele não é tão atrativo quanto se parece. Porque quando eu falo da DOC, parece que é a igreja que todo mundo queria frequentar. Mas quando o cara... Porque o cara tem a mente do consumo. Quando eu trago ele para lá e ele se torna o responsável, aí aquele lugar também já não é bom para ele. Então, brilha os olhos, mas nem tanto. Entendeu? É que existe uma questão de que a igreja. Eu já fui de igreja pequena, de 80 pessoas também, nessa mesma. E já fui de igreja média, tipo 500, e hoje por exemplo, estou na Poema de. Quantos membros tem? 2.000? 2000, alguma coisa. Sem contar as outras, né? São isso, falando só da igreja só daqui. que eu frequento, isso. Parece que existe uma questão de que quando você está na igreja pequena, todo mundo está envolvido. E é mentira. Você acha? Completamente. Não, mas percentualmente, sim. Não, os caras estão traindo Significa- mulher, ninguém Exato. sabia. Não Não. significa nada. Não. Ninguém Tô falando tá de estar envolvido Não. com a obra, com a. Isso que eu tô Depende. falando. Ah, tá. Entendi que você estava falando com o entrelaçado trampo. na Não, comunhão. envolvido com a Com- obra. com o Parece trampo. que todo mundo da igreja pequena, ele tá envolvido. Você faz qualquer coisa, a igreja toda tá lá. E na igreja grande, tem uma parcela muito grande de frequentadores. Sim. Pessoa que entra e sai, você nem sabe quem é, e vai embora e você também não conhece. Tem uma atmosfera diferente, parece, na igreja pequena. É que eu acho que você faz parte da igreja pequena já tem alguns anos, né? Então, nesses últimos 10 anos, a igreja mudou demais. Uma igreja de 30 já é toda de consumidor. Tem um ou dois lá trabalhando. Então, essa coisa sua possivelmente tenha sido vivida numa condição mais periférica. Não te conheço, estou chutando aqui. Mais periferia, que tem um viés assim mesmo de serviço. Hoje, não. Hoje o cara chega atrasado no culto, assim, no meio do louvor, e no oferta, não participa, acha que ele é dono e quer mandar no pastor. Então, em realidade de 20, em realidade de 500. Então, porque o cara faz... Hoje, esse senso de pertencimento, ele é forte, né? Mas ele está muito mais forte no sentido do que eu tenho do consumo mesmo. Eu pertenço aqui, então por que vocês não fizeram isso? Entendeu? Pertenço aqui, meu tio morreu, vocês não foram. Eu pertenço aqui, meu filho ficou doente, vocês não visitaram. O cara não fala assim, eu pertenço aqui, o tio do meu irmão morreu e eu não fui. O amigo do meu amigo ficou doente e eu não fui. Então ele pertence até que aquilo o favoreça. Quando ele se vê responsável, ele muda. Ele vai para outra. Isso, assim, há um trânsito muito grande de pessoas de igrejas pequenas também, não é só para as mega igrejas. Então, assim, eu entendo, mas eu acho que culturalmente, vocês sabem disso, cara. Os últimos anos mudaram bastante a dinâmica das nossas igrejas e a gente tem que ser sensível para
Para perceber. Então, hoje eu não acho que quem está na igreja pequena está para participar. Eu acho que quase todos são consumidores e a gente tem que quebrar com a Bíblia mesmo, com a pregação, essa lógica de consumo. Se é no restaurante que atende 20, se é no restaurante que atende 300, que seja pessoas por serviço, entendeu? E, pelo menos na minha localidade, isso aí não é natural, não, velho. Dá o que fazer para deslocar o povo, assim, eu tenho contado aí uns 4 anos que a pessoa congrega para ir, então ela assumir alguma responsabilidade. Então, é um tempo relativamente longo, né? Trabalhoso. Né? Sim. Então, É longo. Não, nada é estatístico, a gente está falando de uma Sim, coisa é pessoal. Só para o verdade. pessoal, aqui não é assim. Não, é muito louco, porque você começou a falar sobre uma visão de igreja que, pô, qualquer um que tá assistindo aqui fala, caraca, velho. Eu Incrível queria que ser. eles vivem. Aí, Aí ele o cara termina tá falando pensando- assim, peraí, mas não são todos Tá que vendo? estão com a gente O vivendo cara essa pensou nos realidade. benefícios, que coisa boa, mas ele não pensou nele fazendo. Uhum. Porque se fosse para ele fazer, ele não quer. Por isso ele sonha com algo que ele não está disposto a pagar o preço. Ele queria muito se alguém fizesse por ele. Mas para ele fazer, está fora. É. Ele é capaz de frequentar um lugar que ele discorda do que ele morrer por algo que ele está disposto a fazer e ele concordaria. Eu lembro de um amigo meu, para-raio de problema pra caramba da vida dos outros. Toda hora ele chegava com alguma coisa de alguém. Toda hora ele falava, Nossa, mano, terrível isso aí. os caras vêm falar Fuxico pra gosta. mim, cara. Pô, Brunão, os caras, não sei o que lá, pô, mano, fulano de tal. Pô, mano, e eu ficava assim, falou, cara, você tá, velho, você não cobra nudez de ninguém. Você só expõe os outros. E, Fofoqueiro. mano, se é você que tá vendo, vamos lá, Ezequiel aqui, ó, 37 aqui, ó. Vale dos Ossos Secos, algo que não era bonito de se ver, não cheirava bem, ninguém queria colocar a mão. Tá louco. Mas se foi ele que viu, Deus pergunta para ele, eu posso fazer uma coisa? Ele até quer se isentar disso. Ele fala, tu sabes, eu que sei, então vai lá e abre a tua boca, Vai, filho. que eu vou falar através de você. Falei assim, velho, se você tá vendo o que ninguém mais tá vendo, e isso aí que você tá vendo não cheira bem, e ninguém quer pôr a mão, e você tá tentando trazer para mim o B.O. dos Terceirizar. outros, não fui eu que vi isso aí. É você que tá vendo. Vai lá e abre a tua boca, irmão. Tá isso. Vai lá, em vez de você abrir a boca nas costas pros outros, vai lá, mano, e seja a boca de Deus na parada. Seja a resposta Seja a do problema. resposta, Não exato. traz o problema. Lá, o Lê lembrou no caminho. Essa então, fase do Medina foi terrível, gente. não era Essa pra falar. fase do Medina. Essa fase do Medina. Lá na nossa comunidade a gente Não tem é uma ele não, tá? máxima. A gente tem uma Entendi máxima. essa frase, aí eu Não, perdi é a a fase. piada. A fase. Porque a gente tava falando junto. Lá na comunidade a gente tem uma máxima, né? Que é aqui só falta o que você não trouxe. Olha. Muito bom. A Tá gente bom. tem uma também, que é daqui pra frente, é só pra Presta atenção. Um dia a gente estava lá, uma mesa de café magnífica lá. Aí um amigo que infelizmente até faleceu de Covid, ele falou assim, ô Dani, gritando, né? Cadê o requeijão? Porque tinha tudo, cara, só não tinha requeijão. E ele foi me zoar na frente dos outros. Né? Eu falei assim, não tem, cara, você não trouxe. Muito bom. Falei, aqui na igreja só falta o que você não traz. E todo mundo que viu é o responsável. Então, acabou o copo. Uma igreja tradicional, o que você faz? Leva para o tesoureiro, anota. Na nossa comunidade, acabou o copo. Eu falo assim, que bom que você viu, corre, que tem um extra aqui perto. Independente de quem seja. Essas coisinhas, você viu aquela lâmpada queimada? Eu falo assim, cara, que bom que eu não vi. E que bom que você viu. Então, corre e não terceiriza não. Véio. E nem traz nota, pelo amor de Deus. Se trouxer uma nota aqui de R$30, entendeu? Então, esses pequenos sinais vão recolocando as pessoas. E, no fim, é um lugar que as pessoas não querem estar. Eles preferem um lugar lá que o tesoureiro corre e o diácono busca. Mas misturando aquilo que o Medina falou e com a sua resposta de, cara, beleza, eu acho que você fez parte disso há muito tempo e de 10 anos para cá a coisa mudou bastante. Eu olhando também para minha infância na Meu igreja, pai. era um senso muito mais comunitário. comunitário, velho. Muito comunitário. Isso é Pô, a verdade. galera conseguia almoçar, velho. A igreja inteira almoçava junto. Pelo E menos todo uma vez mundo por mês, levava. Lembra todo aquele mundo negócio? levava. E era uma galera. Tipo, você, mano, era uma comunidade. Não, era uma galera, velho. Era uma galera. Era uma É porque galera lá ali. nos anos 80, daquele avivamento do Azaf, daquela coisa das Comunidade. comunidades. Lembra? Começou esse. A Isso gente- invadiu os batistas, presbiterianos, metodistas, todo mundo bebeu dessa fonte. Só que como não foi um fundamento, um ponto teológico da comunidade, a empolgação se passa.
Exato. Acho que entra muito até na questão. Aí onde vem a instituição nisso, né? A estrutura nisso. Eu lembro do meu pai plantando igreja e tinha uma galera já ali que foi tomando forma. E daqui a pouco os irmãos indo lá no terreno da igreja orar antes de conseguir comprar aquele terreno. E daqui a pouco os irmãos foram para a mata junto, derrubaram a árvore, foi todo mundo construir a igreja junto. Hoje entra muito mais um senso, né? Mas é o que A eu te mudança falei. toda social de não, cara, quem a gente vai construir? Não, vamos pagar uma empreiteira. É o natural, né? Não é Da o pecado, mas não gera é o pecado, pessoas... mas você vê que muda, né, Ronaldo? Quando você chega pronto numa cidade, que é o modelo... Entenda bem, esse modelo mais franquia do processo. Tem uma grande marca. Ninguém planta igreja uma igreja falida. Então, o cara viu um cara que estourou na cidade, ele fala, traz para cá. Só que a gente não percebe que a gente não traz o espírito da parada. É. A gente leva forma. Só que lá nas outras cidades não vai ter o Brunão, não vai ter você. E aí as pessoas vão congregar num lugar quase que, assim, era para ser isso, mas não deu certo. Porque a gente importou a forma, pintou a parede. Principalmente quando o pastor, o líder, ele é muito grande, né? Um cara de muito nome. Aí dificulta muito o processo. Agora, eu acho que a gente poderia não ter um nome tão grande se a gente não quisesse. Entendeu? Eu acho que às vezes falta para, pelo menos é uma luta minha, eu não sou grande, ninguém me conhece. Mas a pergunta é por que não? Entendeu? Já que hoje no Brasil tudo dá certo. Então, talvez seja intencional. Então, talvez seja melhor para mim. Na minha comunidade, pelo menos 2 vezes por mês, não sou eu que prego, mesmo quando eu estou lá. Então, eu acho que às vezes a gente tem que forçar a barra para não se tornar esse cara. Que alguns se tornam que é de Deus, não é uma crítica. É uma coisa que acontece. Deus levanta pessoas. É uma coisa... Só que às vezes Deus levanta algumas pessoas que ficam tão grandes que eles adquirem um patrimônio gigante que não tem dono. Aí quando ele morre, quantos pastores gigantes a gente viu morrer e não tinha nem para quem deixar aquilo, cara. Aí pega o filho dele que nem crente é. Aí é obrigatório fazer uma transição transição familiar Se esse cara... sem propósito nenhum. Se esse cara tivesse intencionalmente, desde o começo, Exato. descaracterizando a sua imagem, se tornando mais comunitário, talvez ele não fosse tão... O John Stott chama isso do pastor inútil. Essa ideia de que ele é tão bom que ele é inútil. Ele está lá, mas ele poderia não estar. Olha, você tem discípulos do John Stott, diversos. Dos nossos grandes nomes do Brasil, não tem quase nenhum. O cara morre e não deixa nada. Deixa o império que não tem dono. Então, a gente vê, tem gente que cresce, não é uma crítica, tem gente que cresce muito saudável, mas a maioria não é tão saudável porque é muito solitário. Muito solitário. Ele tem a visão, mas ele não consegue passar para ninguém. Ou ele acha que ninguém dá conta da visão dele, porque ele é tão assim, Exato. acima dos outros. Bastava ele chamar um menino lá de 12 anos e o cara tocava o barco. Né? É que ele acha uma coisa que é mentira. Porque ele criou um personagem que ele acredita. E ele fez todo mundo acreditar. Mas se você apertar, é mentira. Uma pessoa que passou aqui que mais é o contrário disso. Lembra o Carlito, Brunão, que falou aqui que já estava programando a transição e seria uma pessoa super nova. Top. E uma igreja gigantesca, não, né, cara? De 20 mil pessoas, eu acho que tem ali. E uma pessoa incrível, que é o Carlito, já programando passar esse bastão para uma pessoa muito mais jovem. É um coração totalmente centralizado. Né? Eu não conheço, mas essa fala Carlito é totalmente top. Não, eu não sou amigo dele, o que dizer. Não é um cara que... Agora, por exemplo, a gente espera o cara ter um AVC, exato, um câncer, ficar ou jubilar, não morrendo. Sem... Aí ele não tem mais tempo. Eu falo lá, falei hoje, inclusive. Eu já comecei minha transição. Mas tem 36 anos. Eu falei, tá bom. Ou essa semana perdemos um amigo de 30. Então, assim, morreu brincando com a criança. Nossa. Meu Deus. Então, você brincando em casa lá, puf. Então, vai saber quanto tempo. Nossa. Eu acho que esse estilo de igreja, que eu estou mais ou menos respondendo a mesma pergunta, ele dá certo na medida em que ele não tem um cara. Ele transiciona rápido.
que é quase o modelo da Universal lá que não deixa o cara ficar muito na congregação para as pessoas não se pegarem a ele. No modelo do poder é ruim, mas na esfera da consciência espiritual do processo é bom. Uhum. Entendeu? Quem que toca essa igreja? A igreja. Mas, cara, eu fui de uma igreja, a gente se converteu numa igreja que era assim. Não sei se era assim na Quadrangular também, Brunão, mas a cada 2 anos mudava. E às vezes Jesus estava fazendo algo. Não, mas era pelo poder, não sei qual que era. Mas algo através da. Sabe? E a pessoa com o coração em Jesus, o pastor, o líder com o coração em Jesus. Mas- Jesus fazendo algo e daqui a pouco, porque precisa transicionar, mudava Mas nesse e vinha modelo outro cara. precisa tradicionar, porque tem o bispo. Aham. E a imagem que a igreja inteira precisa ter é do bispo. Ah, Ninguém pode ser maior do que o bispo. Então, eles fazem essas transições para ninguém se apegar ao ponto de considerar a palavra daquele pastor mais importante do que a palavra do bispo. então seria um modelo de para poder, manter o maquiavélico, poder. Maquiavélico, demoníaco. Mas No será, estilo que eu tô mas será dizendo- que essa é a intenção da pessoa? Não tenho dúvida, velho. Porque Não, poderia, na cabeça da É. liderança... Esse é o Daniel que eu conheço. Não, sim. não, vendo? não, porque assim, Não, mas não tenho dúvida disso. aí você pode imaginar que na cabeça da pessoa seja por um outro motivo qualquer, Pode ser, velho. mas 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 o que ele faz não é. O que ele faz por fruto não é. rola, né? É Você pelo fala. Uhum. fruto que a pessoa conhece a gente, não é pelo que a gente pensa. Entendi. Então, o que a gente faz vai testificando. Então, assim, esse modelo tá claro, porque eu já conheci pessoas Sim, sim. de denominações, o Brunão também já conheceu, Uhum. nesse modelo. Porque é literalmente para isso. As pessoas não podem se apegar ao ponto de considerar a palavra do pastor local mais importante Do pastor que o da local pastora ter mais sede, voz na congregação do que o cara da sede. o cara que está mandando É, ali. No, Entendi. no estilo que eu estou dizendo, seria uma utopia, um sonho, Uhum. que o pastor, a igreja é tão comunitária e tão de alto pastoreio, que ele não precisa da imagem de um que Aham. não seja Cristo. Não estou assim espiritualizando demais, mas a gente vai tornando, a gente não percebe que o caminho, a gente vai fazendo pessoas serem mais vistas do que o próprio Cristo. Se a igreja é de Cristo, ela vai dar certo, independente de mim, do ser, de qualquer Sim. um. Só que a gente prefere manter as pessoas na nossa mão, no nosso domínio. Era só abrir mão e falar, são discípulos, vamos. Entendeu? Então, eu acho que muita gente cresceu porque Deus quis, e são vozes importantes para uma nação. E eu acho que muita gente cresceu porque quis crescer. Fez um plano de crescimento para ficar reconhecido. E detonou todo mundo que estava embaixo. Porque a maioria dos grandes matam todo mundo que está embaixo. Então tem ele e tem o outro lá. Não tem um mais ou menos bom. Ele é o bom e o resto. Já viu um pastor bom que contrata pastor bom? Pastor bom só contrata pastor ruim, rapaz. Porque aí fica sem comparação. Ele desce a régua. Você já pregou isso. Você até pensou em alguém. Entendeu? Ele desce a régua, porque quanto pior for os outros, melhor é ele. Pô, velho. Jesus olhou para os caras e falou: vocês vão fazer mais coisas do que eu. É um dos maiores. Então, É um termo em inglês lá que eu esqueci, que meu pastor fala muito sobre a pessoa que se levanta pelo próprio cadarço. cara, que legal. Ah. Eu nunca ouvi isso. Tem uma pregação. Bootstrap. 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 Não foi Deus que te levantou, foi você mesmo. Você que se levantou. Você que se levantou. Bootstrap E se você e o se turn. levantou com os outros, né? Porque aí fica aqueles irmãos nossos machucados no meio do caminho. Então, assim, é um modelo, não é o modelo. Eu sou da unidade. Eu creio em quase tudo. Eu agradeço a Deus às vezes eu vou numa congregação, ela é totalmente o oposto do que eu gostaria que fosse, e eu saio de lá assim agradecendo. Que é de Deus. Entendeu? Tem gente sendo salvo, tem gente sendo alcançado. Então eu não estou trazendo aqui um modelo que eu sou dono de uma visão. Eu não me coloco nessa cadeira. Eu estou fazendo algo que Deus me chamou para fazer na minha localidade e só, não estou querendo ensinar ninguém. Eu não me coloquei nesse lugar, não. E como sair dessa solitude pastoral? Como que você enxerga a questão de unidade Como sair? Em que da sentido? cidade, dos pastores? Não, eu sofro com a... Qual que é a sua...
Pergunta de novo, não entendi. Qual que é a sua... aquela que a gente estava conversando antes até, Tá. a respeito da unidade, de estar caminhando com mais pastores, É isso, cara. de mais igrejas se comunicando. Eu vou em igrejas que são o oposto do que eu queria que fosse e saio de lá feliz. Eu falo assim pro cara, velho, Deus é bom, muito obrigado por ter me chamado. Eu sou inteiro, eu não saio de lá reclamando, eu não saio de lá falando mal. Eu saio recomendando, entendeu? Porque eu acredito que aquilo também é. Entendeu? Então, ao longo dos anos, os pastores percebem quem de fato estão com a gente, quem não está com a gente. Então, eu vou numa congregação, eu tenho amigos que são muito diferentes de mim. Então, tem um pouco de outro dia a gente conversa sobre isso, um pouco de crise com essa americanização em solo brasileiro, de tudo, de todos os modelos, até dos termos, que tudo que a gente fala em inglês é mais legal, mas quando a gente vai nos Estados Unidos, eles não me forçam para falar uma palavra em português. Então, assim, eu saí dessa. Eu vou lá, eu prego em português. Se quiser, traduz. Não, eles vêm aqui, a gente tem que traduzir. Então, assim, eu saí dessa. Então, mas eu me dou muito bem com todos eles. Então, me dou bem por quê? Porque eu entendo que aquilo é de Deus, cara. E é da unidade. É uma face, está atraindo pessoas que o meu jeito de ser não atrai. Deus está levantando pessoas totalmente diferentes para atrair todo o povo, toda a raça, toda a língua, toda a nação. Isso não pode acontecer com um modelo. Deus é multi, né? Então, é multiface de Deus. Então, Deus vai levantando ministérios que são quase que opostos, só não são concorrentes porque fazem parte do mesmo espírito. Mas se você pegar assim, parece que é outra religião. E não é. Tem uns que é. Mas a maioria não é. É aquilo, o cara, você sabe, o cara é sincero, ele recebeu, ele entendeu que aquilo é de Deus mesmo. Às vezes faltava alguém dar uma força, mas às vezes faltava alguém chegar e falar, cara, bênção, chegar lá sem criticar. Então eu vou nas igrejas dos meus amigos que são totalmente diferentes das minhas e saio de lá assim, sem dar uma dica. Cara, é aquilo. Agora, se ele me perguntar, é diferente, é uma conversa de amigo. Então eu celebro toda a diversidade, se for do espírito. Entendeu? Celebro toda a diversidade. Então, isso aconteceu há pouco tempo atrás. Eu fui num culto assim, que foi uma experiência muito diferente de tudo que eu tinha tido. Assim. E eu orando a Deus assim, antes de pregar, eu falei, Senhor, estou aqui, que eu esteja inteiro. Eu não sou dono da verdade. Não me deixe esse espírito de crítica sedutora a tomar meu coração ao ponto de eu negar o que esses irmãos estão vivendo aqui. Então, que eu seja alguém que contribui com o que está acontecendo aqui. Eu não venho para corrigir, eu vim para contribuir. Entendeu? Eu não sento nessa cadeira. Às vezes as pessoas forçam a gente, mas a gente não pode sentar nessa cadeira. Rapaz, não é de Deus? Então, se não for, quem vai falar? Deus, não sou eu. O máximo que eu posso fazer é conversar com o irmão, para eu não me tornar esse cara do leve trás. Então, às vezes, pode ter acontecido uma coisa e eu ter falado se ele me desse abertura. Mas, na maioria das vezes, eu saio de lá, almoço, janto, torno amigo. Se você perguntar o que você acha, eu falo assim, não, essa conversa é longa, eu acho outra coisa. Mas se você me chamar para fazer parte do que você está fazendo, estou dentro, sem dar nenhuma crítica. Vou morrer pelo que você está fazendo aqui. É seu, Deus te deu, só quero contribuir. Agora, se você perguntar o que eu acho, o modelo que eu acredito, é outra coisa. Entendeu? Então, eu consigo conviver bem com essa... Parece meio difícil, né? Mas eu só consigo porque eu continuo. Se eu parar uns 3 meses sem viajar, eu já me fecho. Então, é seu exercício a viagem, né? Eu viajo porque eu preciso. Não é a igreja que precisa de mim, eu preciso dela. Eu peço para pregar nas igrejas. Ô, cara, tem jeito de me encaixar aí, porque eu preciso estar lá. É bom ter essa cabeça aberta. Porque tem gente que... Tem gente que cai nessa, mano, a minha visão... Não, velho. Pelo amor de Deus. Funciona muito bem para onde você tá, mas saiba que a igreja de Cristo é muito maior, muito mais O que Deus me abrangente. deu, eu estou fazendo. O que é básico para a salvação, ninguém Secundário. discorde. Secundário. Agora, Se o cara o que crê no não é... sacrifício de Cristo, que já tem gente que não crê, entendeu? Já é um ponto, assim... Paulo fala, quem come o faz para Deus, quem não come o também faz. Paulo é pior ainda. Estão querendo impedir o povo lá. Ele fala, não, deixa os caras. Tá pregando Deixa Cristo. pregar, tá falando sobre Mas Cristo. Mas tá vendo como O que é a mente importa dos é que caras? seja anunciado. O que os Exato. discípulos fizeram? Presta atenção, eu vou Vocês estão acabar fazendo aqui, para sua própria vanglória, para sua Mano, própria... o que os Aí é discípulos problema fizeram deles. com Jesus quando descobriram que tinha gente expulsando demônio?
Tem outras pessoas expulsando demônio. Quer que caia fogo do céu, manda matar? O Exato. que é isso? Poder. Só nós podemos. Não, o Espírito sobe, vai para onde quer. Ele não é de ninguém. Ele não é de ninguém, velho. Ele não é meu. Ele é nosso. Então, o que é de Deus na sua vida flui para a minha. E você acrescenta virtude. É o que Paulo fala. Você acrescenta virtude. Agora, se eu vou num lugar que é diferente do meu e me fecho, eu saio de lá pior do que eu entrei. Yeah. Então, assim, eu vou aberto, total. Se perguntar, eu até minto. Gostou? Gostei. Achou bom? Achei. Então, assim, entendeu? Porque eu vou fomentar a discórdia no coração dos outros. Entendeu? Se o pastor perguntar, eu falo a verdade. Mas se os outros perguntar, eu falo, não, bom demais. Maravilhoso. Top, isso é demais. Entendeu? Porque aí eu vou falar. Ele queria ouvir de mim, porque a maioria das vezes que as pessoas me perguntam coisas, eu já sei o que ele quer ouvir. Já sabe a intenção. Já. Não. Aí eu falo, não. Aí ele acha que eu ia criticar e ele fica frustrado. Achei que você ia falar mal do povo. E sai. Então, para. Está na hora da gente se levantar e falar sobre isso. A unidade. Aquela música que vocês fizeram lá, o Guilherme, lá, o Baruque, o Henrique, lá, o Mauro. Cara, eu chorei aquele dia lá, cara. Chorei. Não tive participação. Não tem nada a ver comigo, com o meu ministério. Vocês escreveram uma coisa que foi, assim, na minha casa, uma celebração. Eu escrevi textos com o link daquela música e mandei para todo mundo. Falei, é isso aqui, fui eu que fiz? Não. E por que eu estou tão alegre? Porque foram meus irmãos. Eu nunca faria aquilo, sou ruim de música. Então, agora, hoje a frieza é tão grande que é capaz a gente olhar a beleza na vida do nosso irmão e a gente negar só porque não foi a gente que fez. Pelo amor de Deus. Então, graças a Deus, velho. Então, vocês me ensinam muito e eu sento aqui como um irmão, que não está colocando nada mais do que vocês já não vivem. Então, eu vou lá e bebo, assisto um culto ou outro lá, uma coisa ou outra, porque também não dá tempo de assistir tudo. Os podcasts aqui, eu acho que eu sou um dos caras que mais ouve. Então, Maneiro. então, por quê? Porque eu estou aprendendo. E o que Eu não você tô acha? ensinando. Do podcast? Top. Cara, eu acho demais. Não, bom. É bom, é bom. Posso falar? Maravilha! Teve muitos que eu gostei, assim, mas o da Ana Paula Valadão, para mim, foi transformador. Esse aí foi embaçado. Por quê? Ouvir as histórias dela e o que passa no coração de uma pessoa que eu não tenho relação, nunca nem encontrei. Encontrei de longe, assim. E ver que por trás de tudo aquilo tinha uma pessoa pensando, sofrendo, trabalhando, vivendo. E passou perrengue. Passou e passa. E passa. Então eu não estou endeusando, mas vê-la numa face que eu nunca vi. A humana ali, né? Porque na Paula Valadão é diferente. O Subirá, o pessoal que veio, são pessoas mais da minha geração, porque encontra no evento ou outro. Sim, sim. A Ana Paula fez parte da nossa formação. Foi a maior ministra de louvor do país, Brasil. né? E maior, Cara, maiores do mundo. E por mais que ela é muito humanizada nas redes sociais dela, né? Ela é muito humana, Muito. né? Ela vai lá sem maquiagem nenhuma, lavando a louça e pegando os filhos pra dançar. E tipo assim, Mas pode ela de uns falar- anos pra cá tem sido tão vida na vida. Mesmo assim, aqui no Hub, ela... A hora que acabou, ela virou pra gente e falou assim, gente... Eu falei de coisas aqui que eu nunca falei em lugar nenhum. E não mandou cortar nada. Glória a Deus, não. Pior que não. Não mesmo. Ela, Não, fez, pior que ela não. falou assim, meu Deus, mas, cara, eu recebi muito feedback de muita gente. Falou, cara, como foi importante... Sabe o que eu Tinha, mais gostei? ela falou tinha assim, gente Bruno, que falava que tinha não uns gostava hiatos, dela. tinha uns hiatos na falou Por que história inveja, do... né? Por inveja. Tinha uns hiatos na história do Diante do Trono que eu tinha... Falei, cara, mas por quê? Tinha vários porquês. De quem acompanhava, de E quem... até ela sabe desses negócios. ela falou, nossa, né? a gente falou comigo assim, mano, eu não sabia. Eu sempre falava, pô, por que trocou todo mundo, mano? Por que foi De trocando longe a a gente fica banda? dando, A galera ficava... fica dando Porque era palpite. muito grande. Então foi muito legal. Assim, ela foi... Então, e ela escutar realmente é uma como as atmosfera. músicas foram compostas, porque até vi você falando do quanto que aquilo te marcou Sim, e coisa sim. e tal. E falei, cara, eu também. Todo mundo, velho. Ué, não Preciso teve de jeito. ti, pelo amor de Deus. Aí ver ela contar como que algumas músicas foram escritas,
Pra mim foi, caramba, que legal, porque era uma coisa mais normal, tava lá no chuveiro tomando banho. Aquilo eu falei, É cara, verdade. Aham. tá vendo como a espiritualidade é do cotidiano? E a gente que sim. coloca isso. Achei que ela tinha feito isso lá no com os anjos lá no céu. E ela fez aquilo tomando banho. Num velho. mantra, né? É, velho. Então, eu fiquei muito feliz. É um episódio longo, né? Episódio longo. E eu assisti. Deu o quê? 3 Incrível. horas? E depois minha Cara, esposa... foi muito maneiro, assim, porque eu falei, cara, um dia eu vou conseguir trombar a Ana. Eu já encontrei ela em alguns lugares, mas não tinha clima dá e até medo, contexto né? pra eu É. poder contar aquela história que eu contei Você aqui. contou aqui. Você É, viu foi- ela lá, né? Escrevendo e tal. Até porque se eu contasse de outro jeito lá, não ia monetizar de forma alguma, né? Então vamos gerar cortes, né? Tô brincando, gente. É só uma piada. Os caras, a cara dos caras foi melhor. Ó, sério aqui. Já que é pra Tinha que estar falar... na geral, mano. Os caras Não, mas pensam. é verdade. Não, mas acho que você esperou um Tô momento brincando. certo. Sabe o que é mas pior? Eu não fiz foi, essa eu acho cara. que foi uma Porque ela ficou surpresa. uma você homenagem também. mesmo, sabe? Assim, Foi me muito marcou legal. muito. De qualquer Vários, forma. vários. Então, assim, principalmente os cortes do Aposan agora, umas paradas que eu O gostei episódio muito. do Então, assim, Aposan, mano, cara, tem sido assim, cara, fiquei- dos Tá últimos. explodido. Que a gente mais tá recebendo feedback. Muito Muito feedback. feedback do episódio do Mas Aposan. por quê? Porque o cara falou Muito. dos corredores. É, Todo mundo falou. quer saber do que acontece atrás, velho. Não, mas a galera É, que tinha, velho, não. Não, mas teve feedback, o cara mandou pra mim no direct, que o líder de louvor da igreja dele mudou completamente a estrutura do Ministério de Louvor depois que ele assistiu o podcast. Falei, caramba! Tipo assim, Exato. muito feedback desse tipo. Falei, caramba, Não, foi assim, é uma contribuição muito boa. Então, o que eu acho isso, que é uma contribuição muito boa. E que tem outros irmãos também fazendo Olha como é plural contribuições tudo, muito né? boas. Não, Mas claro, vocês me trazem aqui, semana que vem você traz outro cara que é essa outra essa cara da loucura. moeda. Eu- E esse é o testemunho, velho. Acho que desde que Caim matou Abel, a gente tá procurando o caminho da unidade de novo. E Exato. não é tão fácil. Não é nada fácil. Não é fácil. Faz uns porque dias. Abraão foi Há uns nessa dias aí. mancada de ter logo 2 filhos, então assim, aí criou essa guerra aí. Então era pra ter um só, né? Então era o filho. né? Ele Só que uma arcasse, né? É. E Jesus também foi lá ter 12 discípulos. Pô, Não, botava um podia só, velho. Você vê como que a unidade ela não é gerada pelo que acontece. Ela tem que ser intencional. Rapaz, nós escutamos os 12, imagina se colocasse os 70 ali, escreve. Tá maluco? Não, nem os 12 escreveram, mas assim, a gente tem um apego, né, pela história. Sim. E como que eles nos ensinam. E eles não eram fáceis. Pedro escreve. As coisas que Paulo fala são confusas. Eles brigam. Houve uma treta entre Paulo e Pedro. né? Claro, velho. Esse é Paulo os e dois João. gigantes, mano. Então, você acha que os caras viviam? Não, era difícil. Paulo É. converteu, voltou para Jerusalém, os discípulos mandaram ele embora. Olha que igreja daorinha, né? É a nossa Perfeita. igreja. Mas no fim, Paulo morre dizendo assim: traz para mim, porque o cara é útil. Eu achava que era inútil, mas ele é útil. Então sou eu que preciso dele. Paulo foi viajar achando que o João Marcos precisava dele. E no fim ele percebeu que era ele que precisava do Marcos. E ainda tretado com o Barnabé ainda, Não, porque o bicho era o cara que trash. discipulou ele no início e... Era trash. Ele era punk. Mas ele foi um cara que morreu escrevendo sobre unidade. A gente sabe de unidade teologicamente na Bíblia por causa de Paulo. Efésios 4, 1 Coríntios 11. Então, ele, que é um cara difícil, lutou pela unidade. Entendeu? fala um pouquinho do seu livro. Eu tô olhando aqui. 12 livros, né? 12 Tem livros, né? Da unidade, né? Foram livros que Deus... esse aqui, qual que é? Você mostra aí? Eles estão esgotados. Então, o pessoal vai perguntar... Não tem onde comprar? Vai ter. É que Mas eu não esperei aqui para pedir uma editora boa, entendeu? Aí, Ó, o pitch. Tô brincando. não tem nem na Amazon? Não, acabou. Acabou porque, E- infelizmente, a editora acabou falindo. E Mas aí nem eu fiquei... na forma digital? Nem Na Amazon? Nada. Zerou. Eu encerrei tudo. Precisa de uma tiragem pra nova, começar é de isso? novo. Não, mas já está em andamento. Se alguém quiser, é claro que eu converso, mas graças a Deus está meio andado. Esse daí é uma contribuição sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, que fala muito dessa responsabilidade de uma comunidade que se apresenta como menino, que no lugar dos discípulos lá, Jesus, quando pergunta onde compraremos pães, o Filipe responde 200 denários. Então, faz o menor sentido. E no texto de Mateus, não sei se você sabia, Brunão, em Medina, a multiplicação dos pães é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos.
isso aí me fez olhar para esse texto Isso aí de eu uma não- forma diferente. Eu falei, eu preciso traduzir isso de uma forma mais completa. Em Mateus, os discípulos falam assim, despede as multidões porque está tarde. Né? Então, assim, totalmente irresponsável com os outros. Né? E em João, Jesus que pergunta, onde compraremos pães? Aí tem aquele conflito lá, 200 denários, para cada um receber um pedaço. Aí vem um menino e resolve o conflito. Porque o conflito nunca foi o recurso. Né? Deus é o dono do ouro da prata, Deus tem tudo, e nós também. Então, o conflito é o responsável. Então, quando apareceu um responsável, Deus usou. Então, não vou pregar aqui, quem quiser depois dar uma... O conflito Deu é o uma- responsável. O conflito é o responsável, Muito não é o bom. recurso. O recurso foi entregue. Só não tem responsável. Por isso que Jesus, quando orou, não orou pelo recurso. Orou pelos responsáveis, pelos pastores, e não pelo dinheiro. Então, tá aí. Esse aqui, ele tem um time... mas esse aqui tem um time muito legal. Davi, Lago, Thiago Grulha, Sidney Costa, lá da Batista de Alphaville, não sei se vocês têm contato com Agora ele. ele falou aqui do livro, lembra? Eu assisti, ele me mandou. É bacana. Esse daí tem outro time muito legal. Andréa Vargas, Carol Bazo, Guilherme de Carvalho, Paulo Júnior, até o Ricardo Bitum, o Rodrigo Soeiro. É um livro bem legal. No meio da pandemia, pastor, né, velho? A gente sofre um pouco com conflitos dos nossos irmãos. Eu ficava perguntando assim, cara, o que eu vou pregar para a igreja, cara? Tá muito difícil. Porque passou março, abril, aquela sensação de vai acabar logo e não acabava. E aí Deus meio que sussurrou no meu coração assim, fruto do Espírito. Você Mas acredita? ele é um livro coletivo, assim? Ele é um livro, os dois são. Ah, é? Eu sou organismo. Esse livro são cartas, é cada virtude do fruto, porque eu levanto a bandeira que só há um fruto que é o amor, né? Então muita gente discorda de mim, mas não é essa a pauta. Eu acredito que o amor é o fruto e tudo que tem demais são virtudes. Então, na introdução e no primeiro capítulo eu defendo essa ideia. E aí eu convidei esses irmãos, pastores e pastoras, para escrever cartas à igreja brasileira de pastoreio no meio da pandemia, usando o fruto do Espírito. Não. Então foi bem legal. Só que infelizmente também acabou. Ele é um livro recente, então. Recente, saiu no meio da pandemia. Os dois são. Esse aqui saiu no final de 2019, e aí veio a pandemia. E esse eu trabalhei no meio da pandemia, com um time super diverso. Guilherme de Carvalho, não sei se vocês ouviram falar, um cara muito inteligente, assim, mais filósofo. Carol Bazo, que está aí também contribuindo. Ela veio aqui já? Já veio? Já veio. Aí, tá vendo? Ah, é verdade, eu vi uma chamadinha. A Andréa Vargas, Ela ainda não veio aqui. mas é legal. Legal, Vale a caramba, pena. quero muito Pô, trazer ela. os dois são amigos queridos e muita gente pergunta para mim, por que você não escreveu sozinho se a ideia era tua? Tá vendo? Porque eu prefiro o testemunho de uma mesa do que a lembrança do meu nome. Então, é nós, não é nosso. Então, eu contribuí para que os irmãos se encontrassem. Alguns irmãos amigos não se conheciam, passaram a ser amigos só porque escreveram juntos esse livro. Ah, que massa. Tá vendo? Top. Então tá aí. Se Deus quiser, nas próximas semanas não, mas acho que meses a gente já vai ter novidade aí. Cara, você com certeza não vai lembrar. Eu tenho a cabeça meio boa, hein? Em Rio, não tem como, porque em Rio Preto não tem a ver com pessoas. Ah, assim. tá. Então, Eu também tenho facilidade É. com pessoa, rosto e tal. Mas em Rio Preto, cara, um tempo antes de eu vir ainda para Taubaté, eu te levei no ponto alto para pregar. claro, velho. Já era no espaço maior lá. Na bem garagem de grandão. caminhão, né? Na garagem de caminhão. E aí eu lembro que você, se eu não me engano, você pregou sobre a questão da multiplicação. Eu fiquei 4 anos testando esse texto no Brasil inteiro. Então foi. 4 anos pregando para ver o que acontecia. Aí eu falei, Cara, eu lembro preciso que escrever disso, eu porque lembro que o Fê, a Stephanie, assim, a galera ficou tipo assim, porque a forma que você construiu foi muito massa, assim, você veio costurando, assim, no final você Mas era puxou, teste, velho. Era você teste. puxou, deu um laço, Que aí eu assim, fazia uau, meio que um apelo. tudo fez sentido muito louco. E aí eu recebi feedbacks grandiosos de pessoas assim, de 60 anos. Isso para mim é grandioso. Uma mulher me ligar chorando por vídeo, falando assim: eu vivi a vida inteira na igreja pensando que eu não tinha nada para oferecer. E agora eu entendi que eu tenho. Então eu estou começando o negócio. Falei, cara, era isso, velho. Porque eu não estou atrás dos reis. Uau. Entendeu? Eu estou atrás dos pastores. Então, a ideia é essa, gerar a dinâmica de responsabilidade. Todo mundo tem o que oferecer. E ponto, acabou. Quando Jesus subiu, ele distribuiu dons aos homens. Tem ninguém de mão vazia. Então, tem ninguém. Tem ninguém que não tem nada para oferecer. Ninguém. Então, a gente só precisava ajudar. E aí eu acho que foi uma contribuição
Legal. Esse aí eu trouxe para deixar aqui, se vocês quiserem ler depois, fica à vontade. Hein? Obrigado. Prazer, hein? Tá acabando já? Muito bom. Ele já foi se despedindo. Eu tenho que ir embora. Eu tenho médico. Eu tenho uma consulta hoje. Prazer, galera. Valeu aí, viu? Eu fiquei com tanto medo de morrer que eu comecei a marcar todos os médicos. Um em cima do outro. Coração, um monte de coisa. É porque geralmente... Já posso ir É isso embora, aí. né? Prazer, galera. Obrigado. Hein? Já Não, tô porque descansado. geralmente quando fala isso é porque tá acabando mesmo. Tá indo pros finalmente, né? Não, Muito mas bom. eu também tô preocupado com o seu horário. Tá bem verdade. empatado também, né? Não, tá bom tá ainda. aqui Tá dentro tranquilo ainda. né? Cara, mas foi muito bom, de verdade. Obrigado. Obrigadão por tudo. E quem quiser conhecer vocês lá em Santo André. Vocês podiam ir lá um dia. Sim, sem anunciar, porque senão não cabe lá. Vai do nada, assim, pra gente ter um tempo lá legal. Mas de precisa comer. Chega com o violão nas costas lá. Não, nem precisa pra tocar, ué. Por vocês verem lá, vai sem avisar pra você ver que é verdade. Assim, pra eu não me preparar pra vocês chegarem lá. Dá uma maquiada, né? Fala só um pouco antes do não sei se já Não, viu tá realmente. tranquilo o tempo. Queria falar sobre o JV. Cara, JV... Mancada, você ia apanhar dos caras, mano. Não, eu sempre falo. Então, o JV na estrada, o JV à base. O JV é um acampamento já de 55 anos no Brasil e brasileiro, por isso que eu sou muito apegado a essa ideia. Tinha acampamentos no Brasil? Tinha, mas eram americanos, né? Naquela época, os brasileiros não podiam nem pregar. Só os americanos podiam pregar. Isso é muito interessante, né? E aí o Jaziel Botelho, que é pai do Marcos... Quando se fala de ter acampamento, tem acampamento fixo. É, um lugar. De é ter uma um chácara. lugar, vai. uma chácara. Porque as igrejas pra tinham acampamentos, os seus espaços, mas Aham. acampamentos mesmo. Mocidade para Cristo, Palavra da Vida, Jovens da Verdade, aquele lá que faz o Livres lá, que o Douglas faz. Vocês já foram lá um monte de vezes. Aquele grandão, Árvore da Vida. Ah, tá. Esses daí não existiam ainda, vamos dizer assim. Então o JV vem, tem um lugar aqui em Arujá, e aí começa a ter vários braços. Uma faculdade de teologia, tive a honra de ficar lá algum tempo, trabalhando, né? Não estudei lá, mas estudei uma pós, né? Mas eu mais trabalhei lá. E o JV, que a gente chama de JV, acabou surgindo um ministério chamado JV na Estrada, que por enquanto não se reinventou. JV que significa? Jovens da Verdade. Jovens da Verdade. Teve grandes eventos lá, como Rock no Vale, Nossa Música Brasileira, coisa muito boa. Mas tinha o JV na Estrada, que era essa ideia de ir até as igrejas. Já que as igrejas não conseguiam deslocar por causa de custo, a gente ia. Então, o Marcos, com o MV e o Saulo, começaram esse ministério em 2003. Eu sou da outra leva, né? Eu cheguei um pouquinho mais tarde. E foi uma bênção, cara. A gente chegou a fazer 100 acampamentos por ano. Então, era uma coisa assim, esse cara, mas o ano tem 50, né? Semana assim, porque a gente fazia mais de um, né? Óbvio. Passavam por várias denominações diferentes? Me ajudou muito nessas reflexões. Todas as denominações. Então, eu já fui, assim, menonita. Eu já fui em um acampamento menonita que o culto era em alemão. Então, para você ter uma ideia. E já fui num assim, quadrangular, graças a Deus, a gente teve um bom... Quadrangular muito grande, mas muitas igrejas quadrangular, Assembleia de Deus, Presbiteriano, Batista, Metodista, e vai. Então, isso cooperou muito, porque eu nasci, não é para um JV, mas eu nasci na comunidade. Lá do Azaf, aquela coisa, aquele movimento, mesmo lá em Rio Preto, tem até hoje lá, os irmãos da comunidade lá. Chama Comunidade Missionária. Aí meu pai, presbiteriano e tal, mas eu sempre tive esse DNA comunitário e tal. E o JV na Estrada, me ajudou, porque não dava para pregar teologia, entre aspas. Aí, como é que era na prática a questão de uma outra igreja convidar o pessoal do JV na Estrada para ministrar? Vocês faziam um período lá? Vocês iam para fazer uma sessão? Ou vocês iam para fazer tudo? Como é que era? Tudo, cara. Geralmente era tudo. Tudo, velho. A gente acabou... O acampamento inteiro vocês ficavam? O acampamento inteiro. Todas as atividades de recreação, essas musiquinhas que às vezes tocam nas igrejas de ginastiquinha. Eira, cada um na sua cadeira. Isso aí tudo a gente lá que inventou, tal. Recreação, porque o que matou o JV no sentido positivo?
Os mesmos caras que pregavam eram os caras que faziam a recreação à tarde, conduziam a recreação. Isso aí trazia a galera para o púlpito. E aí a gente começou a se desenvolver na parte mais artística, que é a parte dos palhaços, que não é o palhaço lá, senta, puxa da cadeira. É o palhaço que tinha uma mensagem. Então a gente ia com 3 caras, é sempre uma equipe de 3 ou mulheres, depende da equipe. A gente ia, cuidava dessa parte artística, fazia apresentações, pregava e cuidava da recreação, fazia palquinho na hora do almoço, dava recado do coração. Então tinham várias equipes de 3 Várias. rodando simultaneamente. A gente chegou a ter 27 missionários rodando. Uou! É. Então isso a gente conseguia fazer 6 acampamentos no mesmo feriado. Porque feriado que bombava, né? E pregava também. Então era tudo isso com a pregação. O Marcos, que você até falou, Botelho. o Botelho, ele foi um dos caras mais criativos, na minha opinião, do seu tempo, assim. O cara começou a fazer pregação do Orkut. As igrejas falavam que não podia ter. E ele era muito, assim, um cara muito inteligente, vamos dizer assim, muito sarcástico e tal. E ele começou a desenvolver muito nessa área mais criativa. Então, atraiu para dentro do ministério caras criativos. Ele sempre foi criativo, né, cara? Sempre. As colagens dele, sempre, muito maneiro. Sempre Esses dias ele ressuscitou a colagem lá, né? Acho que é colagem que ele fazia. Porque algumas colagens o YouTube derrubou por causa das músicas que ele usava. É. Então ele fez colagem. Ele fez do Acorda Pedrinho agora. Ah, ele fez? Eu não Fez. vi. Fez no Insta, né? Eu tô meio. Ele fora falando sobre os discípulos, aí estavam dormindo, aí foi inevitável. A gente Jesus, tinha acorda, Pedrinho. A gente tinha um quadro lá chamado Cara ou Coroa, que foi simples para agora, mas falar 15 anos atrás foi terrível. Porque a gente pegava uma música do mundo e tocava uma respostas com uma música da igreja. Por exemplo, eu lembro quando explodiu aquela música do NX0, cedo ou tarde, a gente vai... Aí a gente fez uma narrativa com Pedro, como se fosse... Esse quadro chamava A Música que o Profeta Cantou. Só que a gente pegava uma música do mundo, cara, para falar que o profeta cantou. Então, assim... Nossa, devia... Hoje, o cara acorda Pedrinho no culto lá, mas... antes... Na ceia. Antes era difícil, velho. Então, a gente tinha que lutar contra isso. E palhaço era uma coisa do inferno. Então, com o Paulinho Palhaço, vocês já viram o Paulinho Palhaço? Vale muito a pena ver o Paulinho Palhaço. A gente introduziu muito isso. Terra dos Palhaços. Eu estou falando, a gente introduziu, mas foram eles e eu entrei num ciclo posterior. Aí a gente foi se desenvolvendo. Mágica, começamos a fazer mágica. Cursos de mágica, começamos a fazer cursos de improviso. Quando o stand-up explodiu, a gente já fazia. O Marco sempre foi muito americanizado. Então, quando as coisas chegavam no Brasil, a gente já estava fazendo. Então, essa foi a marca do JV na Estrada. Estava meio que sempre ditando na frente. Não no orgulho, no sentido, estávamos à frente, mas de fato... Divisão sim. sempre estava pensando na frente. E que outro ministério que fazia 100 acampamentos por ano? Então, por que não foi conhecido? Não tinha rede social. Então, cada tempo tem seu tempo. Naquela época, foi uma coisa... Quem aí que frequentou acampamento nos últimos 15 anos não ouviu falar de Jovens da Verdade? Não tem... Ou os caras muito desligados, ou vivem muito... Tudo bem. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu romper as barreiras da denominação. Isso era muito legal, cara. Sair de uma quadrangular direto para uma presbiteriana era muito legal. Era muito legal, porque só sobrava o evangelho. E hoje não está mais ativo? Cara, eu acho que a gente errou na transição, sendo sincero. É um outro assunto, mas acho que faltou uma atenção de achar que as coisas acontecem por acaso. Não acontece. Ou é intencional ou vai para o buraco. Então, por isso que eu estou falando da minha transição. Não é porque eu vou morrer, não tem nada a ver. Mas tem que ser intencional, porque essas coisas não acontecem assim. Os meninos parecem que vão assumir. Parece? Não, tem que ficar claro. Eu tenho essa conversa com alguns amigos pastores, assim, eu demorei para enxergar isso. Quando eu enxerguei, eu comecei a compartilhar com alguns e todos ficavam assim, mano, é verdade, em choque. Uma coisa tão óbvia, tão clara, e a gente demorou tanto para enxergar. A gente vê que Jesus, ele não iniciou o ministério dele sem antes encontrar a equipe que daria sequência àquilo que ele ia construir. E quantos anos durou Hoje o a gente ministério? começa a pensar em Mantenedores. Mantenedores, em discipulado intencional, de sequência, de legado. Legado. A gente começa a pensar em legado em término ou em
cheiro e evidências de transição. Eu sinto que eu vou ter que ir para uma outra cidade, país, então eu preciso Faz na preparar pressa, alguém. né? Então, por causa disso, É. por causa de uma transição que vai acontecer, eu preciso preparar alguém. Outros, cara, quando eu estou no fim do rolê, eu preciso preparar alguém. E Jesus, ele não começou... Ele já começou transicionando. Ele não começou, ou seja, no primeiro milagre dele, transformando algo em vinho, ele já tinha um grupo de discípulos do lado. Com ele. Já Que tinha creram, discípulos né? com ele. Que creram, o texto fala. E legal, Jesus Então, vai isso ensinar é os discípulos muito- o Sermão do Monte, que na nossa ideia está lá no começo. E Jesus vai falar sobre traição. Ó, vocês vão ser traídos, perseguidos. Com isso, isso daí é daqui a 10 anos. A gente espera acontecer para ensinar o povo. É. Jesus ensina para que quando aconteça, eles já estejam preparados. É muito diferente. É. Jesus é diferenciado. Então, tem que ser o nosso modelo. Eu estava, Felipe, lendo o carro. É heresia, quase tudo que eu falo beira aí. Mas, assim, eu não tenho essa crise, não. Eu sou teólogo. Então, assim, Jesus teve um ministério de 3 anos, e na minha cabeça, é porque se fosse 5, ele já não transicionava. Os caras já ficavam dependentes dele. Então, quando os caras começaram a se apegar muito nele, ele Pra morreu. não ter cordão, você vai. Ué. Não, a gente até fala. Foi Ah, muito velho, massa. é. Foi muito massa. Eu esqueci o ano. Que ano que foi o burnout do Lê lá? Você lembra? Nossa, foi 15, 16. Eu Mais não ou lembro, menos. cara. Eu sei que o Leandro, que pastoreou na igreja, teve um burnout Monstro. monstro. E aí, tipo assim... Transicionei. E ele é muito louco, né? Aí ele já queria... Ele chegou na liderança, assim, da igreja, Passar do presbitério, e falou assim, mano, eu vou pregar contra isso. Todos os negócios que ele fundamentou a igreja antes, ele tava muito louco. A gente falou, mano, sai fora daqui. Casa a tua família, Descansa. vai embora para algum canto, vai se encontrar Jesus. A hora que você se encontrar ele de novo, você volta. E aí ele ficou 5, 6 meses fora. Voltou crente de novo. Voltou queimando, Descansado, voltou descansado e tal. Aí foi muito louco. E aí, depois desse tempo, todo mundo respeitou. Aí foi a primeira reunião com os pastores, eu na equipe de pastores. Foi muito legal, assim, que aí ele já chegou assim e falou, gente, aí como é que foi esse tempo? E aí um já quis, olha, deu certo, foi bom, não sei o que lá. A galera começou a ficar... eu não lembro quem foi meio polido, assim, por zelo com ele mesmo. Aí eu já levantei a mão e falei assim... Melhor impossível. Falei assim, posso estabelecer o ritmo nessa reunião aqui? Os caras, pode. Falei, Lê, foi uma droga, bicho. Não foi essa palavra que eu falei. Então, foi uma merda isso aqui. Foi uma droga. Eu falei assim, vamos... Por quê que foi? Vamos lá. Por quê? Porque o primeiro ponto é o seguinte... toda a ausência de Jesus denuncia uma imaturidade da equipe dele na volta dele. Assim, uma figura de liderança muito importante numa equipe. Vamos lá. Uma vez ele volta, os caras acham que ele é um fantasma. Outra vez ele volta, os caras estão dormindo. Outra vez ele volta, os caras estão apavorados com o tamanho das Na ondas. casa lá. Outra vez ele volta, os caras estão conseguindo expulsar um demônio. Tipo assim, cara, Toda ausência cada deles, ausência dele... Era a temor. volta dele mostra um tipo de imaturidade que existia em sua equipe. Foi tua primeira ausência nesse nível, não espere que você encontre uma equipe muito Claro. madura. Pronto. Aí, galera, nossa, é verdade, foi uma droga. Eu e esse aqui quase se matamos. Começou todo mundo a abrir tudo, confessar tudo. Foi muito legal, porque a partir dali, ele começou a ter mais ausências intencionais. Tá vendo? Ele começou a ser muito intencional. Aí ele super bem falava, gente... Tô vazando, não sei quando eu volto. Então fica o recado Daqui a pros pouco, irmãos da bom. minha igreja que acham ruim que eu saio. Aí, Daqui Aí, a ó. pouco... é Olha aí. intencional, cara. Daqui a pouco eu falava, gente, vou com a minha família ali para um lugar. Demorava 2, 3 meses para voltar. E aí foi tipo assim, e aí foi ficando tão legal a liderança da igreja. Melhorou, Que foi pô. ficando um Pô, com tempo. certeza. Chegou num ponto que toda a ausência dele melhorava e crescia mais. Todo mundo assumia Mas mais que essa- foi intencional. ao ponto de chegar o momento de realmente enxergar que. É melhor ele sair. Não, Não, que mas ele podia estar realmente ele é em outro inútil. lugar. O Joe Stott lá. Dois- a ideia. Ele é inútil. chegou num ponto massa. Vai fazer o que Jesus mandou Mas se fazer. ele morre de primeira lá, no burnout ia ser ruim. Muito. Ia dar uma Entendeu? treta, irmão. Então, tá vendo? A gente tem que adoecer pra começar. Eu não conheço, irmão, não é uma crítica, não. Mas fico. Aí, Lê, falando Os de você aqui. exemplos. Não é uma crítica, mas ele tá todo errado. Não, os exemplos dos nossos irmãos têm que inspirar a gente.
Sim, Exato. Então, com certeza. não era pra ser assim, mas já que foi, deu certo. E Mas pastores, quantos outros deram errado? espera da treta. Não, né? mas a mensagem dele da volta é porque infelizmente não tem, não sei por que não tem Não tema, filmaram. não tem filmado, tem na internet. Ele não colocou título naquela mensagem, E não pra lembro, só achar- tá com a data, vou pedir para ele. Cara, assim, impressionante a quantidade de pastores que vieram atrás dele, assim, desesperados, assim, que ele abriu para a igreja o que estava acontecendo, o que tinha acontecido e como é que ele estava agora. Nossa. É porque Foi ele assim, se ó, mostrou foi- sensível, né? É. Então, Jesus suou sangue na frente dos discípulos. Então, você vê um Jesus que, no mundo da transfiguração, ele leva os caras na maior alegria e na maior tristeza. Então, a gente está criando um grupo que não é um grupo de discípulos, é um grupo de fã. Só assiste as nossas alegrias. Tem que ter gente vendo as nossas tristezas, cara. Senão, não vai. Então, Jesus vai lá, sua sangue para os caras verem o quanto que aquilo custava. É. Porque aí depois os caras vão lá e morrem por aquilo. Exato. Entendeu? Agora, Preparou quem só eles assiste as pra nossas isso. alegrias, quando a gente fica triste, vaza. É verdade. Entendeu? Então é isso, né? Prazer. prazer. Fechamos Muito aqui, bom. que Eu tenho medo Mano. aqui de... É Mano. o primeiro, porque o que a gente atrasou de gente aqui já. Não, eu tô com medo, né? Coelho, obrigado. Não, vai mano. ver o coração. Não, O de verdade. coração Obrigado. que tá... Obrigado. Obrigado. de Maravilhoso. verdade. Gente, Foi uma honra, poderoso. espero recebê-los lá, A honra é em nossa. casa, lá, e quando vocês estiverem no ABC, não precisa ser Santo André, porque ali tudo junto, a gente marca. Se não, um café aqui já seria o suficiente pra gente Não, nem vamos tá filmar. junto, vamos tá É junto. só nosso encontro já é belo já. Obrigado. Obrigado por tudo. Valeu, gente. Galera, espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida. Compartilha com todo mundo. Se inscreve nesse canal. Se torne membro, porque Isso do lado mesmo. da opção de se inscrever, tem a opção tornar-se membro. Exato. Seja membro. Você nem fez Isso é propaganda mais- dos membros. Nem fiz propaganda É, dos membros hoje. então vamos fazer agora. Por quê? Que tem diferente os Eu vou membros, te contar, Medina? os membros, eles mandam perguntas, apesar de que hoje a gente não falou dos E membros, nem teria, né? Porque É. ninguém me conhece. Então, assim, Não, teria nenhum. a galera Não, da teria pesquisa. A galera pesquisa mesmo. Aí, sim. Às vezes joga o nome lá, na verdade eu não joguei o nome, por isso que não veio pergunta. ele não- Sorte. É. Depois se você joga e não vem nenhuma, ia ficar ruim, né? Vocês vão ter que inventar, igual o Fernando lá de Mogi, nem existe esse cara. Mas olha só, tem o nosso grupo do Telegram pra gente trocar ideia, pra gente jogar as novidades lá. A gente. Cara, é uma comunidade muito legal e ainda você ajuda esse programa financeiramente a levar essa mensagem para mais pessoas e automaticamente você se torna mais bonito. O Von é feio porque ele não é membro. Eu sou maravilhoso, Seja sou filho membro de desse Deus. canal e conheça cashstore.com, adquira os produtos do Hub, caneca, camiseta e qualquer outro produto. Pagando com cash você tem um super desconto. É isso. É isso. Falou, galera. Abraço, Valeu, beijo obrigado, valeu, e mano. tchau.